que se chama Solidale. Chão da infância. Nesse chão de lembranças movediças estão fixadas minhas páginas, aquelas meninas que minha mãe arrebanhava para cuidarem desta filha caçula. Vejo essa mãe mexendo enérgica o tacho de goiabada ou tocando ao piano aquelas valsas tristes. Nos dias de festa pregava no ombro do vestido o galho de violetas de veludo roxo. Vejo a tia Laura, a viúva eterna que suspirava e dizia que meu pai era um homem muito instável. Eu não sabia o que queria dizer instável, mas sabia que ele gostava de fumar charuto e de jogar baralho com os amigos no clube. A tia então explicou. Esse tipo de homem não conseguia parar muito tempo no mesmo lugar e por isso estava sempre sendo removido de uma cidade para outra como promotor ou delegado. Então minha mãe fazia os tais cálculos de futuro, resmungava um pouco e ia arrumar as malas. Escutei que a gente vai se mudar outra vez? Perguntou a minha pajem Joana. Descascava os gomos de cana que chupávamos no quintal. Não respondi e ela fez outra pergunta. Essa sua tia Laura vive falando que agora é tarde porque a Inês é morta. Mas quem é essa tal de Inês? Sacudi a cabeça. Também não sabia. Você é burra. Ela resmungou e eu fiquei olhando meu pé machucado onde ela pingou tintura de iodo. Ai, ai. E depois amarrou aquele pano. No outro pé a sandália pesada de lama. Essa pajem, órfã e preta, era uma ovelha desgarrada. Escutei o padre dizer à minha mãe. Ela me dava banho, me penteava e contava histórias nesse tempo em que eu ainda não frequentava a escola. Quando ia encontrar o namorado que trabalhava no circo, repartia carapinha em trancinhas com uma fita amarrada na ponta de cada trancinha e depois soltava as trancinhas e escovava o cabelo até vê-lo abrir-se em leque como um sol negro. Com a mesma rapidez fazia os papelotes no meu cabelo em dias de procissão porque avisou que anjo tem que ter o cabelo anelado. Costurava nas costas da minha bata branca as asas de penas verdadeiras e foi esse meu primeiro impulso de soberba porque as asas dos outros anjos eram de papel crepom. Ficava enfurecida quando eu dava alguma ordem. Pensa que sou sua escrava. Pensa? Tempo de escravidão já acabou. Fui perguntar ao meu pai o que era isso. Escravidão. Ele me deu o anel do charuto, soprou para o teto a fumaça e começou a recitar uma poesia que falava no navio cheio de negros esfaimados, presos em correntes e chamando por Deus. Fiz que sim com a cabeça e fui oferecer a Joana a melhor manga que colhi naquela manhã. Ela me olhou meio desconfiada, guardou a manga no bolso do avental e levantou o braço, depressa, até a casa da diva louca, mas quem chegar por último vira um sapo. Eu sabia que ia perder, mas aceitava a aposta com alegria, porque era assim que anunciava as pazes. Quando não aparecia nada melhor, a gente ia até o campo colher as flores que a Joana enfeixava num ramo e com cara de santa oferecia a madrinha. Chamava minha mãe de madrinha. Naquela tarde em que os grandes saíram e fiquei por ali banzando, ela começou a desenhar com carvão no muro do quintal as partes dos meninos. Olha aí, é isto que fica no meio das pernas deles. Está vendo? É isto. Repetiu, mas logo foi apagando o desenho com um trapo e fez a ameaça. Se você contar, você me paga. Depois do jantar era a hora das histórias. Na escada de pedra que dava para a horta instalavam-se as crianças com a cachorrada. Eram tantos os nossos cachorros que a gente não sabia que nome dar ao filhote da última ninhada da Kate e que ficou sendo chamado de hominho. Era um macho. Por essa época apareceu em casa Filó, uma gata loucona que deve ter abandonado a ninhada, segundo a Joana, e agora amamentava os cachorrinhos da Kate que estava com crise e rejeitou todos. Tia Laura então avisou, cachorro também tem crise que nem a gente. Olha aí, apontou para Kate que mordia os filhotes que procuravam suas tetas. Minha mãe concordou, mas nesse mesmo dia comprou na farmácia uma mamadeira. Antes do jantar tinha a lição de catecismo e das primeiras letras. Íamos para a sala da minha mãe, onde havia sempre um folhetim em cima da mesa. Joana ficava olhando a capa. Lê, madrinha, lê esse daí. Minha mãe tirava o folhetim das mãos de Joana. Você vai ler quando souber ler. As histórias das noites na escada. Eu fechava olhos ouvidos nos piores pedaços e o pior de todos era aquele quando os ossos da alma penada começavam a cair do teto diante do viajante que se abrigou no castelo abandonado. Noite de tempestade, o vento uivando, e a alma penada ameaçando cair. Eu caio. Gemia Joana com a mesma voz fanhosa das caveiras. A única vela acesa o vento apagou e ainda assim o valente viajante ordenava em voz alta. Pode cair. Então caía do teto um pé ou um braço descarnado, ossos cadentes se buscando e se ligando no chão até formar o esqueleto. Em redor, a criançada de olho arregalado e a cachorrada latindo. Às vezes, Joana interrompia a história só para jogar longe algum cachorro mais exaltado. Quer parar com isso? Quando ela fugiu com o moço do circo que estava indo para outra cidade, eu chorei tanto que minha mãe ficou aflita. Menina ingrata aquela. Acho o cachorro muito melhor do que gente. Queixou-se a meu pai enquanto ia tirando os carrapichos enroscados no Volpe que era peludo e já chegava gemendo porque sofria dor com antecedência. A pajem que veio em seguida também era órfã, mas branca. Não sabia contar histórias, mas sabia cantar e rodopiar comigo enquanto cantava. Chamava-se Leucádia e tinha duas grossas tranças nas quais prendia as florinhas do jasmineiro no quintal. Todos paravam para escutar a cantiga que ela costumava cantar enquanto lavava a roupa no tanque. Nesta rua tem um bosque. Que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo. Que roubou meu coração. Menina afinada, tem voz de soprano. Disse a tia Laura e eu fui correndo abraçar a Leucádia. A tia disse que sua voz é de soprano. Ela riu e perguntou o que era isso e eu também não sabia, mas gostava das palavras desconhecidas. Soprano, soprano.
Repeti e rodopiamos juntas enquanto ela recomeçou a cantar. Nesta rua, nesta rua. Vem brincar, eu chamava e ela ria e dava um adeuzinho. Depois eu vou. Fiquei sondando. E o namorado? Descobri tudo de Joana, mas dessa não consegui descobrir nada. Às vezes ela queria sair sozinha. Vou até a igreja me confessar, avisava enquanto prendia as florinhas nas tranças. Comecei a rondar a Maria, uma cozinheira meio velha que sabia fazer o peru do Natal. A Leocádia tem namorado? Ela fechou a cara. Não sei e não interessa. Já fez sua lição? Morávamos agora em Descalvado depois da mudança com o piano no gemente carro de boi e o caminhão com a cachorrada e mais a Leocádia e a Maria. No fordeco que o meu pai ganhou numa rifa seguimos nós, o pai, tia Laura e minha mãe comigo no colo. O carcereiro guiando, o único que sabia guiar. Naquela tarde, quando voltei da escola encontrei todo mundo assim de olho arregalado. No quintal, a cachorrada se engalfinando. E a Leocádia? Perguntei e tia Laura foi saindo assim meio de lado. Andava desse jeito quando aconteciam coisas. Fechou-se no quarto. Não vi minha mãe. Sondei a Maria que evitava me encarar. Pegou de repente a panela e avisou. Vou estourar pipoca. Puxei-a pelo braço. A Leocádia fugiu? Perguntei e ela resmungou. Isso não é conversa de criança. Quando a minha mãe chegou já era noite. Tinha os olhos vermelhos e andava assim curvada como se o chale nos ombros fosse de chumbo. Fez um sinal para Maria, acariciou minha cabeça e foi para o quarto de tia Laura. Banzei com o prato de pipoca, mas assim que Maria desceu para o quintal, corri para escutar detrás da porta. Agora era minha mãe que falava chorando. Não, Laura, não, ela está morrendo. A pobrezinha está morrendo. Imagina, grávida de 3 meses. 3 meses. E a gente que não desconfiou de nada. Que tragédia. Meu Deus, que tragédia. Respirou fundo e veio então a voz da tia. Mas quem fez esse aborto? Quem? E o nome do namorado? Ela não disse o nome dele, não disse? Minha mãe falava agora tão baixinho que precisei colar o ouvido na fechadura. Não vai passar desta noite. A pobrezinha. Agonizando e assim mesmo me reconheceu. Beijou minha mão. Ô madrinha, madrinha. Perguntei, mas por que você não me contou? Eu te ajudava, criava com tanto amor essa criança. Ela fechou os olhos, sorriu e acho que depois não escutou mais nada. Daí o doutor, um santo, me pegou pelo braço e pediu que eu saísse da enfermaria. Precisava dar nela a última injeção. Ah, Laura. Que tragédia! Expliquei que o meu marido tinha viajado para São Paulo. Só nós duas aqui e acontece uma coisa dessas. A voz de tia Laura veio quase aos gritos. Mas e o nome dessa parteira, do namorado? Minha mãe voltou a se assoar e me pareceu mais calma. Ora, os nomes, o que adianta agora? Nem para o doutor ela disse, um santo esse médico, um santo. Pediu que eu saísse, me deu um calmante e pediu ainda que eu não voltasse mais. Cuidaria de tudo, estava acostumado com essas coisas. A pobrezinha foi embora com seu segredo. Ah, meu Deus, meu Deus. Lembra, Laura? Quando eu tocava piano ela vinha correndo e se sentava no chão para ouvir. Toca mais, madrinha. Tinha uma voz linda, lembra? Eu cuidaria dela, da criança, cuidaria de tudo, disse minha mãe e afastou a cadeira. Começou a andar. Apertei contra o peito o prato de pipocas e recuei. Tia Laura também se levantou. Agora é tarde. Disse e suspirou. Ainda esperei um pouco, mas ela não tocou na Inês. Eu não gostava do mês de dezembro porque era nesse mês que vinha o último boletim da escola. Melhor pensar na quermesse do largo da igreja com as barracas das prendas e a banda militar tocando no coreto. Nesse sábado a minha mãe e tia Laura foram na frente porque eram as barraqueiras. Meu pai iria mais tarde para ajudar no leilão. Precisei fazer antes a lição de casa, e assim combinei de ir com a Maria quando ficasse pronto o peru. Já estava escurecendo quando passei pelo jasmineiro e parei de repente. O que era aquilo? Mas tinha alguém ali dentro? Cheguei perto e vi no meio dos galhos a cara transparente de Leocádia, o riso úmido. Comecei a tremer. A quermesse. Leocádia, vamos? Convidei e a resposta veio num sopro. Não posso ir, eu estou morta. Fui me afastando de costas até trombar na Kate que tinha vindo por detrás e agora latia olhando para o jasmineiro. Peguei-a apertando-a contra meu peito. Quieta. Ordenei, cala a boca senão os outros escutam. Você não viu nada. Quieta. Ela começou a tremer e a ganir baixinho. Encostei a boca na sua orelha, bico calado. Repeti e beijei-lhe o focinho. Agora vai. Ela saiu correndo para o fundo do quintal. Quando voltei para o jasmineiro não vi mais nada, só as florinhas brancas no feitio das estrelas. Subi pela escada nos fundos da casa e entrei na cozinha. Maria embrulhava o peru assado no papel manteiga. Andou sumida, ela disse e me encarou. Mas o que aconteceu? Está chorando? Enxuguei a cara na barra do vestido, me deu uma pontada forte no dente do fundo. Ela franziu a boca, mas o dentista não chumbou esse dente? Espera que eu vou buscar a cera do doutor Lustosa, avisou mas puxei-a pelo braço. Não precisa, já passou. Ela abriu a sacola e enfiou dentro o peru. Então vamos lá. Na calçada tomou a dianteira no seu passo curto e rápido, a cabeça baixa, a boca fechada. Fui indo atrás e olhando para o céu. Não tem lua. Eu disse, e ela não respondeu. Tentei assobiar. Nesta rua tem um bosque e o meu sopro saiu sem som. Fomos subindo a ladeira em silêncio. Sul Sirio. Na granie.
Alguns se justificam e se despedem através de cartas, telefonemas ou pequenos gestos, avisos que podem ser mascarados pedidos de socorro. Mas há outros que se vão no mais absoluto silêncio. Ele não deixou nem ao menos um bilhete. Fica perguntando à família, a amante, o amigo, o vizinho e principalmente o cachorro que interroga com um olhar ainda mais interrogativo do que o olhar humano. E ele? Suicídio por justa causa e sem causa alguma, e aí estaria o que podemos chamar de vocação. A simples vontade de atender ao chamado que vem lá das profundezas e se instala e prevalece. Pois não existe a vocação para o piano, para o futebol, para o teatro. Ai! Para a política. Com a mesma força, evitei a palavra paixão, a vocação para a morte. Quando justificada pode virar uma conformação, tinha os seus motivos. Diz o próximo bem informado. Mas é aquele suicídio que, aparentemente, não tem nenhuma explicação? A morte obscura, que segue veredas indevassáveis na sua breve ou longa trajetória. Pela primeira vez ouvi a palavra suicídio quando ainda morava naquela antiga chácara que tinha um pequeno pomar e um jardim só de roseiras. Ficava perto de um vilarejo cortado por um rio de águas pardacentas. O nome do vilarejo vai ficar no fundo desse rio. Onde também ficou o coronel Mota, um fazendeiro velho, todos me pareciam velhos, que andava sempre de terno branco, engomado. Botinas pretas, chapéu de abas largas e aquela bengala grossa com a qual matava cobras. Fui correndo dar a notícia ao meu pai. O coronel encheu o bolso com pedras e se pinchou com roupa e tudo no rio. Meu pai fez parar a cadeira de balanço, acendeu um charuto e ficou me olhando. Quem disse isso? Tomei o fôlego. Me contaram no recreio. Diz que ele desceu do cavalo, amarrou o cavalo na porteira e foi entrando no rio e enchendo o bolso com pedra. Tinha lá um pescador que sabia nadar, nadou e não viu mais nem sinal dele. Meu pai baixou a cabeça e soltou a baforada de fumaça no ladrilho. Que loucura! No ano passado ele já tinha tentado com uma espingarda que falhou. Que loucura! Era um cristão e um cristão não se suicida. Ele não podia fazer isso, acrescentou com impaciência. Entregou-me o anel vermelho dourado do charuto. Não podia fazer isso. Enfiei o anel no dedo, mas era tão largo que precisei fechar a mão para retê-lo. Mimoso veio correndo assustado. Tinha uma coisa escura na boca e espirrava, o focinho sujo de terra. Vai saindo, vai saindo. Ordenei fazendo com que voltasse pelo mesmo caminho. A conversa agora era séria. Mas, pai, por que ele se matou? Por quê? Fique aí perguntando. Meu pai olhou o charuto que tirou da boca. Soprou de leve a brasa. Muitos se matam por amor mesmo. Mas tem outros motivos, tantos motivos, uma doença sem remédio. Ou uma dívida. Ou uma tristeza sem fim. Às vezes começa a tristeza lá dentro e a dor na gaiola do peito é maior ainda do que a dor na carne. Se a pessoa é delicada, não aguenta e acaba indo embora. Vai embora, ele repetiu e levantou-se de repente. A cara fechada, era o sinal. Quando mudava de posição a gente já sabia que ele queria mudar de assunto. Deu uma larga passada na varanda e apoiou-se na grade de ferro como se quisesse examinar melhor a borboleta voejando em redor de uma rosa. Voltou-se rápido, olhando para os lados. E abriu os braços, o charuto preso entre os dedos. Se matam até sem motivo nenhum, um mistério, nenhum motivo. Repetiu e foi saindo da varanda. Entrou na sala. Corri atrás. Quem se mata vai pro inferno, pai? Ele apagou o charuto no cinzeiro e voltou-se para me dar o pirulito que eu tinha esquecido em cima da mesa. O gesto me animou, avancei mais confiante. E bicho? Bicho também se mata? Tirando o lenço do bolso ele limpou devagar as pontas dos dedos. Bicho? Não, só gente. Só gente. Eu perguntei a mim mesma muitos e muitos anos depois, quando passava as férias de dezembro numa fazenda. Atrás da casa grande tinha uma granja e nessa granja encontrei dois amigos inseparáveis, um galo branco e um ganso também branco mas com suaves pinceladas cinzentas nas asas. Uma estranha amizade, pensei ao vê-los por ali, sempre juntos. Uma estranhíssima amizade. Mas não é a minha intenção abordar agora problemas de psicologia animal, queria contar apenas o que vi. E o que vi foi isso, dois amigos tão próximos, tão apaixonados. Como conversavam em seus longos passeios, como se entendiam na secreta linguagem de perguntas e respostas, o diálogo, com os intervalos de reflexão. E alguma polêmica mas com humor. Não surpreendi naquela tarde o galo rindo? Pois é, o galo. Esse perguntava com maior frequência, a interrogação acesa nos rápidos movimentos que fazia com a cabeça para baixo e para os lados. E então? O ganso respondia com certa cautela, parecia mais calmo, mais contido quando abaixava o bico meditativo, quase repetindo os movimentos da cabeça do outro mas numa aura de maior serenidade. Juntos, defendiam-se contra os ataques. Não é preciso lembrar que na granja travavam-se as mesmas pequenas guerrilhas da cidade logo adiante, a competição. A intriga. A vaidade e a luta pelo poder. Que luta! Essa ânsia voraz que atiçava os grupos, acesa vontade de ocupar um espaço maior, de excluir o concorrente. Época de eleições? E os dois amigos sempre juntos. Atentos. Eu os observava enquanto trocavam pequenos gestos, de generosidade nos seus infindáveis passeios pelo terreiro. Olha aqui esta minhoca, sirva-se à vontade, vamos, é sua. Dizia o galo a recuar assim de banda, a crista encrespada quase sangrando no auge da emoção.
E o ganso mais tranquilo, um fidalgo, afastando-se todo cerimonioso, pisando nas titicas como se pisassem flores. Sirva-se você primeiro, agora é a sua vez. E se punham tão hesitantes que algum frango insolente, arvorado a juiz, acabava se metendo no meio e numa corrida desenfreada levava no bico manjar. Mas nem o ganso com seus olhinhos redondamente superiores nem o galo flamante, nenhum dos dois parecia dar maior atenção ao furto. Alheios aos bens terreirais, desligados das mesquinharias de uma concorrência desleal, prosseguiam o passeio no mesmo ritmo, nem vagaroso nem apressado, mas digno, ora, minhocas. Grandes amigos, hein? Comentei certa manhã com um granjeiro que concordou tirando o chapéu e rindo, eles comem aqui na minha mão. Foi quando achei que ambos mereciam um nome assim de acordo com suas nobres figuras, e ao ganso, com aquele andar de pensador, as brancas mãos de penas cruzadas nas costas, dei o nome de Platão. Ao galo, mais questionador e mais exaltado como todo discípulo, eu dei o nome de Aristóteles. Até que um dia, também entre os bichos, houve o grande jantar na fazenda do qual não participei. Ainda bem. Quando voltei vi apenas o galo Aristóteles a vagar sozinho e completamente desarvorado, os olhinhos suplicantes na interrogação, o bico entreaberto na ansiedade da busca. Onde? Onde? Aproximei-me e ele me reconheceu. Cravou em mim um olhar desesperado. Mas onde ele está? Fiz apenas um aceno ou cheguei a dizer-lhe que esperasse um pouco enquanto ia perguntar ao granjeiro. Mas é aquele ganso, o amigo do galo. Para que prosseguir? De que valem os detalhes? Chegou um cozinheiro lá de fora, veio ajudar na festa, começou a contar o granjeiro gaguejando de emoção. Eu tinha saído, fui aqui na casa da minha irmã, não demorei muito mas esse tal de cozinheiro ficou apavorado com medo de atrasar o jantar e nem me esperou. Escolheu o que quis e na escolha acabou levando coitado, cruzes. Agora esse daí ficou sozinho e procurando outro feito tonto. Só falta falar esse galo, não come nem bebe, só fica andando nessa agonia. Mesmo quando canta de manhãzinha me representa que está rouco de tanto chorar. Onde você está? Onde? Foi o banquete de Platão, pensei meio nauseada com um miserável trocadilho. Deixei de ir à granja, era insuportável ver aquele galo definhando na busca obstinada, a crista murcha, o olhar esvaziado. E o bico, aquele bico tão tagarela agora pálido, cerrado. Mais alguns dias e foi encontrado morto ao lado do tanque, onde o companheiro costumava se banhar. No livro do poeta Mayakovsky, matou-se com um tiro, há um poema que serve de epitáfio para o galo branco. Comigo viu-se doida a anatomia. Sou todo um coração. A dança. Com o anjo. Agora eu precisava convencer minha mãe que resistia bravamente. Mas filha, que festa é essa? Seus colegas são uns desmiolados, e se a coisa acabar em bebedeira, desordem? E quem vai te levar e depois te trazer? A Segunda Guerra Mundial estava quase no fim, o planeta enfermo sangrando e uma frase muito na moda nestes trópicos: o preço da paz é a eterna vigilância. Ora, se a paz, com toda a ênfase no ponto de exclamação, já estava mesmo perdida, o importante agora era não perder a virgindade e disso cuidava minha atenta mãe. O mito da castidade ainda na plenitude, nem o mais leve sinal da bandeira feminista hasteada nestas palmeiras. E o nosso sabiá não sabia da pílula, não sabia de nada. O anunciado mercado de trabalho para o segundo sexo, que Simone de Beauvoir ainda nem tinha inventado, estava apenas na teoria, a solução era mesmo casar. E lembro agora de uma vizinha da minha mãe cerrando os olhos sofredores. Tenho 5 punhais cravados no peito, as minhas 5 filhas solteiras. Nesta altura, com a minha irmã mais velha já casada, minha mãe tinha apenas um punhal, este aqui. É um jantar sério, homenagem ao nosso professor, um velhinho. Acho que ainda vai ser o nosso paraninfo, preciso aumentar a nota nessa matéria. Entendeu agora, mãe? Ela fixou em mim o olhar dramático. Eu passava o esmalte nas unhas, rosa antigo, era essa a cor. Mas hoje é 11 de agosto, menina, não é dia de pendura lá na faculdade? Mas é a única noite que o professor tinha livre. A escolha foi dele, não foi nossa, querida. E a boate é familiar, eu já disse, fica no Largo de Santa Cecília, ao lado da igreja. A Cida vem me buscar, o ônibus passa lá na porta e depois a gente volta com o irmão dela que tem carro. Minha mãe sentou-se e entrelaçou as mãos em cima da mesa. Voltou para o teto olhar sem sossego, e então pensei na imagem da Nossa Senhora das Dores com seu manto roxo. O rádio deu há pouco notícias alarmantes. E se justo hoje tiver um ataque aéreo? Fechei o vidrinho de esmalte e fiquei soprando as unhas e pensando que a guerra doméstica era ainda mais difícil do que a outra. Voltei a lembrar que o eixo estava quase derrotado, mais um pouco ia acabar aquela agonia. Mas por que iam agora atacar este aliado aqui no cu de Judas? Não falei no cu de Judas, uma expressão do tio Garibaldi, mas nas botas. Aqui onde Judas perdeu as botas. E vai ver, as meias. Minha mãe deu um nó nas pontas do chale azul noite. O inverno continuava? Continuava. Tentei fazer graça. O Furrer parece que está furioso. Acho que é o fim. Ela levantou-se num silêncio digno. Recorri ao argumento decisivo. Como podia me casar sem participar dessas festinhas? Está bem, filha. E que Deus te acompanhe, murmurou fazendo gesto de fatal resignação. Quando abriu o piano me pareceu menos tensa. Ia tocar o seu Chopin. A mesa da boate na cobertura já estava repleta quando chegamos com algum atraso. O ônibus demorou demais. Desculpou-se a Cida e ninguém ouviu a desculpa porque fomos recebidas pelos colegas, engravatados, com uma ardente salva de palmas.
Procurei pelo professor, mas a cadeira com a vistosa guirlanda de flores ainda estava vazia. E o professor? Perguntei e não tive resposta. Todos falavam alto e ao mesmo tempo enquanto o uísque e o vinho eram servidos com fartura nas bandejas. Fiquei impressionada com o luxo das acetinadas paredes brancas e pequenos lustres imitando castiçais com laçarotes para criar a intimidade aconchegante de uma caixa de bombons. E a orquestra tocando sucessos de Tommy Dorsey para os pares que deslizavam na pista redonda, e o LL Never Know. Gemia o cantor negro com a boca colada ao microfone. Fiquei sentimental e ainda assim meio desconfiada. Quem vai pagar isto? Achei o vinho tinto muito ácido. Gostava era das sangrias que o meu pai preparava. Ah, era fácil. Encomendei ao garçom filé com batatas e ainda um copo, açúcar e gelo. Qual era o apóstolo que também gostava de sangria? Sem o gelo. Lembrei e fiquei olhando para o meu colega pedindo lagosta. Ele disse lagosta? Procurei passar para si das minhas apreensões, mas ela estava no extremo da mesa e não entendeu meus acenos interrogativos. Bebia toda animada e as minhas dúvidas respondeu levantando o copo. Viva! Paciência. Resolvi atirando-me ao pãozinho quente que atochei com manteiga. Fazer o quê? Relaxar e comer e respirar o ar cálido da noite que se oferecia nas grandes janelas abertas para o céu. Tomei com prazer a sangria e fiquei olhando em êxtase para o enorme filé esfumaçante e com todos os acompanhamentos que o garçom deixou na minha frente. Estava delirando ou uma segunda orquestra tocava agora aquela maravilha que eu cantarolava no chuveiro. Blue Moon. You saw me standing alone. Abri o nécessaire. Durante o dia eu usava a espaçosa bolsa de couro cru assim a tiracolo, no estilo dos feirantes, mas reservava para a noite a discreta mini bolsa preta e sem alça, no feitio de um missal. Quando fui retocar o batom, refletida no espelho apareceu a cara iluminada de um moço que veio por detrás e chegou com o queixo até o meu ombro. Vamos dançar? Voltei-me. Quem era agora aquele menino de cabelos encaracolados, quase louros e olhos tão azuis? Mas não era mesmo uma beleza de colega? Que eu não conhecia. Mas qual é a sua turma? Quis perguntar e continuei em silêncio. Quando me emocionava, não conseguia falar. Alto e esguio, de terno azul marinho e gravata vermelha, ele me pareceu elegante mas discreto. E tímido, sim, apesar do convite repentino. Levante-me. Venha com a bolsa, ele pediu com naturalidade. Obedeci sem entender. Por que levar o nécessaire? Eu dançava mal, mas ele me conduzia com tanta firmeza que fiquei flexível, leve. Mas quem era ele? Afastei-me um pouco para vê-lo e achei-o parecido com os heróis dos livros da minha adolescência, as pestanas longas, a fronte pura. E aquelas mãos de estátua. Mas de que turma seria? Fiquei me perguntando e como se adivinhasse meu pensamento, ele justificou-se. Frequentava pouco a faculdade, não tinha amigos, era um tipo solitário. Trabalhava com o pai num escritório e sua paixão verdadeira era música. Tocava violino. Violino. Estranhei enquanto me deixava levar. Ah, eu ficaria dançando assim até o fim dos tempos. Não pare nunca. Tive vontade de pedir quando passei perto da orquestra. E de repente tudo foi se precipitando com tamanha rapidez que fiquei meio atordoada. Vi a Cida que vinha conversando com um colega. Estava rindo, mas olhar míope me pareceu aflito. Cida. Jamais. E ela continuou andando e não me viu nem me escutou. Mas o que está acontecendo? Perguntei quando descobri que agora seguíamos dançando fora da pista, na direção dos elevadores. Isto é um pendura, minha querida, e vai acabar muito mal, ele segredou em meio a um rodopio. Suavemente foi me impelindo para o elevador que se abriu. Entre depressa, ordenou num tom despreocupado. Tome um táxi lá embaixo e agora vai. Apertei-lhe a mão tentando retê-lo. E a Cida? E você? Ele foi se desprendendo e se afastando aos poucos. Ela já sabe e está segura. Fique tranquila. E eu me arrumo. Boa noite. Vai. O elevador já descia quando me lembrei. Táxi? Mas eu só tinha para o ônibus. Ouvi então sua voz já remota, mas singularmente próxima. O dinheiro está na bolsa. Cheguei na calçada e parei porque me senti de repente banhada de luz. Olhei para o céu coruscante de estrelas. Então ouvi as sirenes aflitas dos carros da polícia chegando com estardalhaço. Entrei toda encolhida no táxi e apertando o falso missal que nem precisei abrir porque sabia que a exata quantia da corrida já estava ali. Na manhã seguinte encontrei a Cida me esperando impaciente na porta da faculdade. Foi logo ao meu encontro. Você já soube? Fugi pela escada de incêndio, mas antes te procurei adoidada. Onde você se meteu, menina? Onde? Mas eu estava ali mesmo, dançando na pista. Vi você passar e chamei. Chamei e você não me ouviu. Coisa mais esquisita. Disse e apertei-lhe o braço. Dancei com um colega lindo que nunca vi antes. Não, você também não conhece. Acrescentei e fiquei olhando para o pátio. Me tirou e saímos dançando. Nunca vi esse menino antes. Vamos mais depressa que já estamos atrasadas. A aula. Ela avisou baixando o olhar aturdido. Puxou-me pela manga do pullover. Sei que bebi, mas não foi tanto assim. Repito que não te vi dançando com ninguém. Com ninguém. Como conseguiu ficar invisível? Sei que você desapareceu da boate. Desapareceu da festa. Perguntei e nada. Você fez pull. E sumiu completamente. Que loucura. Resmungou e olhou o relógio de pulso. Temos que correr. Vem depressa. Mas o que está procurando agora? O seu par. Empurrei-a para junto da coluna e contei-lhe na maior emoção meu encontro com o desconhecido. Ele não parecia real. Cida, pelo amor de Deus.
Acredite em mim, foi demais misterioso, acrescentei e consegui detê-la pelo braço porque ela já ia indo adiante. Tive agora a revelação, acho que ele era um anjo. Ele era um anjo e por isso você não me viu. Desaparecemos juntos. Ele me guardou e me protegeu, sem abrir o meu necessaire. Ouviu isso? Deixou lá dentro o dinheiro para o táxi. Apareceu e desapareceu para sempre. Ah! Um mancebo tão belo. Nas histórias antigas eles eram chamados de mancebos, lembra? Disse que tocava violino. Amarrei um pileque e quem pirou foi você. Ela resmungou apertando o maçarote de apostilas debaixo do braço. Desatou a rir cravando em mim um olhar míope. Você falou em violino? Pois fique sabendo que é esse o instrumento preferido do anjo decaído. Aquele. Disse engrossando a voz e espetando com a mão livre 2 dedos na testa. A porta da sala de aula já estava fechada. Ela alisou a gola da blusa. Inclina-se para cochichar. Meu pessoal estava dormindo quando cheguei. Uma sorte. E com você, algum interrogatório? Ajeitei a alça da bolsa no ombro e passei o pente no cabelo. A dúvida da minha mãe é saber se por acaso um anjo pode casar. Pode. Abafamos o riso na palma da mão e em seguida fizemos uma cara austera. Abre a porta. Já és capaz. O adolescente fixou com taxas na parede do quarto poema Si, de Rudyard Kipling, presente do avô. Releu emocionado o pergaminho com as vistosas letras góticas em vermelho e negro e lembrou das palavras do velho. Quero que guarde esta carta de princípios para sempre. Para sempre, ele repetiu passando de leve as pontas dos dedos pelo pergaminho. Gostava de poesia, principalmente desse tipo de poesia otimista que aposta no homem. Era um excelente atleta. Fáceis alguns desses desafios, não? Vamos lá. Se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo em redor já perdeu e te culpa. De crer em ti quando estão todos duvidando. E para estes, no entanto, achar uma desculpa. Se és capaz de esperar sem desesperares. O longo if era mais belo em inglês, o avô advertiu. Mas por enquanto ele ficaria com a tradução e a esperança de cumprir os desafios. Todos? Perguntou o adolescente. Acendeu um cigarro e concluiu que alguns, sem dúvida, eram mais complicados. Se o próximo julgasse com crueldade, ele teria diante desse próximo o melhor dos pensamentos e se lhe batessem num lado da face, imediatamente devia oferecer o outro lado. Difícil, refletiu o mocinho. Tantas turbulências, na família, na escola, e ele inatingível porque estava escrito, quando em redor todos perderem a cabeça, teria que conservar a própria. Difícil, não? Perguntou em voz alta. Coisa de bombeiro, disse e riu quando lembrou que na infância sonhou com essa profissão. Ah! A Coragem. O amor daqueles homens pelo próximo e pelos bichos, quando entravam no fogo e na água para salvar um mísero cachorrinho na janela de um sótão em chamas. Ou boiando na enchente em cima de uma tábua. Depressa, chama-me um bombeiro. Gritavam quando a casa era arrastada na avalanche de lama. Chama-me um bombeiro. Gritavam quando a mulher desiludida ameaçava saltar da sacada do 20º andar. Eis aí um poema que combinava com essa brava gente, o adolescente concluiu. Afinal, o poeta queria perguntar apenas isto: és um rato ou és um homem? Se és capaz, meu filho, então és um homem. E o adolescente baixou o olhar desanimado. A verdade é que não via mais nenhum herói em redor. E tinha paixão pelos heróis. As dúvidas aumentaram quando o jovem bacharel, ciências jurídicas e sociais, foi reler o poema. Refletiu, mas aquelas eram proezas dignas de um deus, compreende? Tanta disciplina, tanto controle. Já sabia que Rudyard Kipling era um famoso escritor inglês. É lógico, quem mais teria uma cabeça assim fria? Viverá naquela Índia tão miserável e tão maravilhosa, um espinho na mística do colonialismo britânico. E como as peças se buscavam e se encaixavam nesse mosaico. Quem mais senão um inglês espiritualista poderia lançar desafios tão sublimes? Nessa linha, ele teria que dar agora outra face para o amigo, o pequeno canalha que além de roubar-lhe a namorada ainda vinha pedir o carro emprestado para sair com a traidora. Num dia de gripe, despregou com impaciência o pergaminho da parede. Com todo respeito, viu, avô, porque de nada valem os princípios gravados na memória e não no coração. Entrou firme na política e com um único objetivo: enriquecer. Tinha um nome decorativo, boa aparência e sabia seduzir quando falava. Então, enriquecer rapidamente mas sem prejudicar ninguém, é evidente, teria que visar apenas os cofres públicos, uma fortuna incalculável mas sem feições. Esse é o objetivo sem riscos e sem punição, avançar nessa fortuna coletiva. Reconhecia, estava fazendo o oposto do que o tal poema aconselhava mas por enquanto era preciso deixá-lo quieto, silencioso feito querido avô também fechado numa gaveta. Vamos por partes, costumava dizer nos comícios. Nas prioridades, fazer um casamento sólido com uma jovem que também somasse socialmente e com belas ancas para os filhos que haveriam de vir. Veio apenas um. Maturity. A idade madura então é esta? Espera, mas quem falou em verme? Assustou-se quando deu com a própria imagem refletida no espelho. Tentou um consolo, mas eu queria isso mesmo ou não? Ser este medalhão rico. Com poder. E então? Perguntou e desviou do espelho o olhar desgostoso. O problema é que não estava se reconhecendo ali naquele instante. Baixou o olhar para as mãos. E essas pequenas manchas que já iam invadindo os dedos? Desde quando estão aí?
Estranhou e rapidamente escondeu as mãos nos bolsos. Levantou a cabeça com energia. Ora, eram sardas de sol, pois não andou jogando tênis? Voltou-se para o espelho e teve um sorriso entre zombeteiro e irônico. Por acaso não era essa a expressão de um marido que acaba de saber que a mulher tem um amante? Inclinou-se para a mala aberta em cima da cama e nela estendeu o suéter. Acendeu um cigarro e olhou em redor à procura de um cinzeiro. Desde que ela deixou de fumar, os cinzeiros da casa sumiram. Dobrou o paletó. Enfim, a verdade é que há muito já não restava mais nem sombra de amor entre os dois. Ainda assim, ela poderia ter tido um pouco mais de pudor, não? Resmungou enquanto embolava o pijama. Enfiou num canto da mala. Ora, falar em mulher é falar em chifres, compreende? Chifres, chifres. Exclamou ao juntar os chinelos, sola contra sola. Apertou-os contra o pijama e ficou pensativo. E a papelada? Fica para depois, resolveu e abriu a última gaveta da escrivaninha. Viu o rolo da pergaminho. Já és capaz de perdoar? Pegou o copo de uísque. Não, não sou capaz não. Disse e triturou nos dentes a lâmina de gelo. Embora já tivesse traído a beça aquela dona que inesperadamente resolveu fazer o mesmo e logo com um amigo. Ai, os amigos. Um pobretão que ia ficar mais pobre porque ela era uma consumista desbragada. Ele vai ver a musa na intimidade. Bem feito! Exclamou e ficou olhando para os próprios sapatos e lembrando que lá no começo ela fazia tanta questão de escová-los. Cansou. Eu também cansei. Casamento é cansativo. Suspirou e foi ver a noite lá fora. Olhou o relógio. A psicanalista freudiana já devia estar impaciente. Teve algum problema? Ela ia perguntar com sua voz de falsa calma. Milhares deles. Podia responder ainda no estilo daquelas sessões de terapia durante as quais acabavam grudados no sofá branco do consultório. A única terapia que funciona e rapidamente. Ouviu, doutora? Enfim, ser humano é mesmo cansativo. A melhor solução ainda era ir bater caixa com os amigos e amigas, mas de preferência com as feias e sem ilusões para não começarem com as ideias. Olhou de novo o relógio. Paciência, querida doutora, esperar sem desesperar. Não era lição lá do poeta inglês? Ajeitou o rolo de pergaminho debaixo dos chinelos e apertou o nó da gravata. Ia sair sozinho e sem testemunhas. A grande vaca estava escondida na casa da irmã. Medo de apanhar? E o filho, playboy pilantra, devia andar com a boçal da mulher jogando em Las Vegas e sem sorte. Perdeu tudo no pôquer, até o carro. Apalpou os bolsos e teve um último olhar para o retrato do avô na moldura de prata. A gente é frágil, querido. Por que esse orgulho de se mostrar perfeito, se a natureza humana é a própria imperfeição? Animou-se. Eis aí uma boa frase para ser usada no próximo discurso, compreende? Ajeitou a mala no banco traseiro do carro e hesitou antes de dar a partida. O clube ou um hotel? E a freudiana esperando e fumando sem parar lá no ninho branco feito um lírio, só usava branco. Mas casar não, viu, querida? Casar, nunca mais. Quando acabou o terceiro casamento, as coisas evoluíram num ritmo mais rápido ou foi só impressão? Aposentou-se, a horda feroz das novas gerações, e vendeu o último imóvel que lhe restara. Estava pobre. O filho jogador, arruinado. Todo dolorido, artrite, foi morar no modesto apartamento com o jovem acompanhante. E que me odeia, ele pensou baixando o olhar manso. O que é natural, é evidente. O importante agora era não pesar mais do que estava pesando no fim dessa sua travessia solitária. E tentar compreender esse próximo cada vez mais irascível, mais exaltado. Ainda na véspera os vizinhos ensandecidos quase lincharam um mendigo, talvez um estuprador, talvez. E apenas ele, empurrado, insultado, a impedir o linchamento. Não podia mais ler, a vista péssima, nem assistir aqueles filmes dos quais gostava tanto porque as imagens começaram a escorrer como água na pequena tela da televisão. Ouvia os noticiários, sempre terríveis, e quando a vista estava melhor pegava a lupa e lia a Bíblia. Ou alguma biografia. Ah! Como se emocionara com a biografia de Santo Antão, o eremita que viveu em cavernas. Jazigos. Detinha-se, às vezes, no velho pergaminho todo comido de traças e fixado com durex na tosca estante ao lado da cama. Se quase todas as pessoas falavam com alegria na infância e a minha infância, tirante alguns momentos doces, tudo tinha sido tão cruel, tão injusto, tantos desentendimentos na família e sempre em voz alta, alta demais. Excluído o avô, uma lembrança amável, restara a desavença. A discórdia. Que prosseguiu, com maior ou menor intensidade, pela vida fora, quando foi enganado e enganou. Aquela desesperada luta pelo poder e no poder, a corrupção. A mentira. Uma dúvida, foi no poder que me perdi ou eu já estava perdido? A dor aguda, tão aguda, na coluna, nas juntas. E a dor lá dentro. Assim que o jovem acompanhante saía para suas aulas no curso noturno, sentia-se como uma criança na hora do recreio. Tomava uma dose maior de vinho tinto, azedou, e ficava vendo uma coisa ou outra no modesto espaço disponível. Com o acompanhante longe, não precisava chorar escondido quando dava aquela bruta vontade de chorar. Ou de rezar em voz alta. Por que a oração reprimida? Que difícil é envelhecer. Meus anjos, meus santos, que difícil. Ficou gritando certa noite e soqueando a parede com tanta força que a vizinha do apartamento, uma cartomante velhota, veio saber o que estava acontecendo. Foi um pesadelo, ele desculpou-se com o sorriso que usava no palanque. No sonho, a senhora sabe, o inconsciente, esse Peralta, se aproveita e arromba a porta e então, o susto.
Ela retribuiu o tom sedutor com o antigo trejeito de mordiscar a pontinha da língua, como fazia lá no bordel da juventude, onde aprendeu o pouco do inglês que gostava de exibir quando pedia um tempo antes de se deitar com o freguês. A moment, please. E que repetia agora ao deitar as cartas na mesa. A moment. Quando a velhota se despediu com o tremelicar dos dedos entortados. Bye. Ele sufocou soluços no travesseiro. Meu Deus. E enxugou depressa a cara. O acompanhante estava chegando. E logo faria a maldita pergunta. O senhor quer agora uma canja? Limpou o nariz no lençol. Tenho ódio de canja. Está me compreendendo? Odio de canja, odio de galina, odio, odio. Se vier com essa canja nojenta, avanço no seu pescoço com a desativada dentadura que me resta e trituro sua jugular feito uma minhoca. O acompanhante cumprimentou, guardou os livros e fez a pergunta em voz baixa. O senhor quer que esquente a canja? O enfermo instalou-se na desbotada poltrona e levou a mão à testa num gesto de reflexão. Sim, por favor. Pois é, a infância. Qual a infância que resiste a uma família despedaçada? Tantos rompimentos. Conflitos. O único que restou inteiro foi aquele avô com as lições de ética. Mas morava longe e adoeceu e foi morar mais longe ainda. A infância? Foi para compensar tamanha carência que virou aquele político safado? A idolatria do poder, do dinheiro. Ou a canalice já se escondia dentro dele, feito um cupim criando vazio. O oco. Ficou a lembrança doce daquela primeiríssima vocação, 5, 6 anos, quando pediu com tanto ardor: pai, eu queria ser bombeiro. Tão simples recorrer agora ao colega: chamem um bombeiro. E já aparecia o bravo moço fardado e com um rolo de corda para puxá-lo do fundo do abismo. E para puxar também, com todo respeito, o próprio país. A morte e o medo. O medo agudo que o fazia entrar debaixo da cama, uma criança se escondendo, não. E inesperadamente, a serenidade, simples ausência da ansiedade. Quando então ficava estatelado, uma nuvem sem o vento. Um barco quieto num mar quieto. Quieto e ainda assim sugerindo a esperança da evasão em busca do equilíbrio que era o horizonte lá longe reduzido a uma linha entre esse mar e o céu. As tempestades, os furacões. E a linha inalterável. Indestructible. Às vezes, o medo menor, mesquinho porque próximo, medo de desencadear o mau humor no impaciente acompanhante, isso se viesse a piorar e ia piorar. Ficando ainda mais dependente desse jovem que devia ter lido o poema do Homem Perfeito, se és capaz. Não leu. Quero me preparar para contemplar a eternidade, ele disse ao filho que andava sumido e reapareceu num giro da roda da fortuna. Falava muito nessa roda. Veio de roupa nova, com nova mulher e carro novo, anunciando um novo negócio, lidava agora com cavalos, touros, os rodeios. Eternidade, pai? O filho perguntou coçando a calva. Queria escapar desta prisão da vida, disse o velho num tom de quem pede desculpas. Ficar longe, inalcançável, compreende? Ah, se me aceitassem, entraria para um convento e com as forças que me restam ficaria lá cuidando do jardim. Convento? Repetiu o filho olhando em redor, pensativo. Por um breve instante a testa ficou anuviada. Animou-se. Sem problema, pai. Estou ganhando bem, fique tranquilo que vou tomar providências. E no dia seguinte foi ver se tinha alguma vaga naquela clínica com uma ala especial para esclerosados. Clínica de repouso nada deprimente, ao contrário. Às quartas tinha ginástica e aos sábados os velhinhos podiam participar de uma esfuziante festa-baile. Cinema. Gato preto. Fecha essa janela, sua besta! Gritou o meu irmão tomado de fúria. Foi no pedaço do filme em que a mocinha encaixeada, depois de vestir a camisola esvoaçante, abriu a janela do balcão dando para a noite. Noite de lua cheia servindo de pano de fundo para o morcego que veio crescendo no seu voo de veludo. Entrou pela janela e já virou o homem com roupa de ópera. Mas é mesmo uma besta essa daí. Resmungou meu irmão dando um forte pontapé na cadeira da frente que estava vazia. Lá na tela, a mocinha gemente mas muda, cinema mudo, revirava-se no leito, os olhos revirados, as mãos reviradas arrancando do pescoço a corrente com a cruz e mais a trança de alho virgem da cabeceira e jogando tudo longe. Sacudiu a cabeça com os cachos emaranhados, abriu a boca e o grito logo apareceu na legenda em meio da moldura rendada em preto e branco. Não. Oh. Não. O que foi que ela disse? Pergunto a Matilda me cutucando. Ela disse não. Respondi sem tirar os olhos da tela. Algumas fileiras adiante da nossa abria-se na pequena sala o poço onde Dona Guiomar martelava no piano, alertando para o perigo no exato momento em que o visitante lustroso já se aproximava sem ruído da mocinha de respiração curta. Boa noite. E agora? O que ele disse? Perguntou Matilde, a mão gelada apertando meu braço. Matilde era nossa agregada parda e analfabeta, de idade meio avançada. Segundo minha mãe, logo ela ia ensinar Matilde a ler, mas isso quando já estivéssemos morando na capital. A diferença é que dessa vez o meu pai seguiria sozinho para outra cidade cujo nome eu tinha esquecido. Quer dizer que meu pai e minha mãe vão ficar separados? Perguntei e Matilde respondeu daquele jeito que não era nem sim nem não. Os quintais com as árvores de frutas, os cachorros, as procissões e as histórias. Quer dizer que nessa tal de mudança eu ia ficar longe de tudo? Melhor pensar agora só no Conde Morcego com sua capa de gola alta e cara alvacenta, cumprimentando a mocinha. Boa noite. Ele disse boa noite. Cochichei no ouvido de Matilde.
E fui afundando na cadeira porque o porteiro já vinha vindo com a lanterninha acesa para nos expulsar da sala. Vocês aí, tenham a bondade de ir saindo, vamos, vamos. Meu irmão foi o primeiro a se levantar com estardalhaço e gritando que o cinema não passava de um belo pulgueiro. Quem aguenta um pulgueiro desses? Vem, disse Matilde fechando a cara e me pegando pelo braço. Enfia logo esse sapato, vem. No piano, Dona Guiomar já começava toda chorosa a serenata de Schubert que sempre anunciava uma cena de amor. Minha mãe costumava tocar essa serenata. A solução era ir andando de costas, para continuar lendo o que disse a mocinha que tremia inteira feito uma vara verde, os cachos já desenrolados no alto dos travesseiros. Oh, não. Por favor, não. Ela disse que não quer. Não quer o quê? Fala. Isso que ele vai fazer. Fui soprando e tropeçando pelo corredor afora enquanto o conde da boca preta já abocanhava o pescoço da desfalecida. Agora Dona Guiomar interrompia a serenata para tocar com entusiasmo a cavalaria rusticana. Ficamos parados na calçada e ouvindo sons desatinados que vinham lá de dentro. O céu embuçado, mas com algumas estrelas. Ela vai morrer? Perguntou Matilde ao meu irmão. Antes morresse, ele resmungou. Tinha visto o filme na véspera e contou que o noivo, outra besta quadrada, chegou de repente numa carruagem e ainda teve tempo de salvar a porqueira da namorada. Vamos embora, ordenou Matilde entortando a boca, o sinal de que estava muito contrariada. Segundo a minha mãe, Matilde já tinha dobrado o cabo da Boa Esperança e, embora eu não soubesse que cabo era esse, desconfiava que não podia ser boa coisa. Seu pai é delegado, acho cúmulo fazerem isso com os filhos do delegado. Eu não sabia o que era cúmulo, mas sacudi a cabeça afirmativamente, pois ele não era o delegado? Então me lembrei que Dona Carminha também não dava confiança para essas histórias de família. Quando tive zero em geografia, me levantei e disse mesmo que meu tio lá longe tinha caído dentro de um vulcão. Quem mais na escola tinha tido um tio que caiu no vulcão? A professora era a Dona Carmina. Que tio é esse? Eu sabia o nome, agora esqueci. Caiu dentro do vulcão chamado Vesúvio. Era um parente da minha mãe. Ela disse que ele caiu sem querer, mas meu pai disse que ele foi empurrado lá dentro do fogaréu. E o que disse a sua professora? Que eu tinha um parafuso de menos e me mandou sair da sala. Paul Garrow, gritou meu irmão apontando para o lanterninha que apareceu na porta. E essa daí toca piano feito o nariz dela. Matilde e eu fomos seguindo na frente enquanto meu irmão vinha pelo meio da rua, chutando uma lata vazia. Ele estava sempre do lado dos bandidos enquanto eu ficava torcendo pelos mocinhos, mas dessa vez, por algum motivo obscuro, não queria que o noivo rico acertasse o pontaço de madeira no coração adormecido do conde. Reconhecia, era um pensamento tão horrível que tinha agora que fazer uma nova confissão antes da hóstia. Com o padre Pitombo perdendo a paciência, aqui outra vez, menina. Maiolomo. Já expliquei tudo, vou repetir, mas guarda nessa cabecinha. Existe o bem e existe o mal. Quando a gente escolhe o bem, o coração fica contente porque vai ganhar o céu e ponto final. Acabou, não tem mais conversa. Apressei o passo para alcançar Matilde, que disparava na frente. Eu tremia de frio ou de medo. A cidade era pequena e ainda assim não era fácil fazer a tal divisão. O bem de um lado e o mal no lado oposto, fervendo no caldeirão. O bem era o largo do jardim com a igreja, a casa do padre, a nossa casa e a escola. Mas e o clube? Onde ficava o clube elite nessa divisão? No clube meu pai ia beber e jogar com os amigos e minha mãe se queixava dessas noites que sempre acabavam em brigas feias quando ele voltava de madrugada. Então o clube era o mal, mas não era nesse mesmo clube que os artistas internacionais vinham cantar e recitar? Festas que a gente não perdia, e isso não era bom? Ainda no clube o padre Pitombo armava o teatrinho com as histórias que escrevia. Entrei numa delas com minha bata de anjo para coroar Nossa Senhora. Mas não foi nesse palco que aquele desconhecido apareceu de repente, baixou as calças e ficou mostrando aquelas partes que Matilde chamava de injúrias. Meu pai mandou prender o homem que fugiu atravessando as grades e evaporando no ar. Era um bruxo. Mas por falar em cadeia, onde ficava ela nessa divisão? Se meu pai era o delegado, estava do lado do bem. Mas e os presos lá dentro? De que lado eles estavam? Tinha ainda o cinema Gato Preto que programava fitas com os casos da Bíblia. Vi 4 vezes a vida de Jesus. Mas vinham também aqueles cartazes coloridos que a gente ficava rondando mas fingindo não ver. Que programaco! Dizia o meu irmão de boca aberta diante do retrato dos artistas se atracando no divã. E a tarja vermelha colada em cima, impróprio para menores, senhoras e senhoritas. Só bandalheira. Resmungava Matilde entortando a boca. Nessa ordem, o cinema fazia parte dos 2 lados, o que o padre não explicou na sua divisão. E o tio Garibaldi? Onde ficava o tio? Apareceu uma noite para perguntar ao pai se o diabo costumava ler jornal. Não tenho ideia. Por que você quer saber? Respondeu meu pai. Tio Garibaldi ficou alisando o bigode. Pensei em botar um anúncio. Quero vender minha alma. Meu pai levantou-se da rede e foi para a cadeira de balanço. Olha, se o diabo é assim do jeito como imagino, não vai ser preciso nenhum anúncio porque ele já está sabendo da oferta. Quantos contos de réis você vai pedir em troca? Perguntou e o tio fez aquela cara. Quero receber em ouro. Minha mãe, que estava costurando na sala ao lado, esperou que o tio saísse para aparecer. Meu Deus, mas ele está pior. Ela disse entrelaçando as mãos no peito.
Então meu pai levantou-se novamente e com o jornal dobrado afastou a mosca varejeira que voejava em torno do mimo, dormindo debaixo do sol. Era o aviso. Mudar de lugar queria dizer mudar de assunto. Não, ele não piorou, está igual. Esse é um daqueles seus impulsos, mas vai passar. Vai passar, ele repetiu e foi descendo a escada. O cinema Gato Preto com os morcegos de mentira, porque os morcegos de verdade eu conhecia nessa minha infância que não acabava mais. Meus irmãos já estavam taludos, internados em colégios na capital e eu ainda pedindo no Natal o almanaque do Tico-Tico. Morcego chupa o sangue e depois assopra a ferida para não doer, Matilde me informou. Dependuravam-se em cachos no teto das casas abandonadas, mas acordavam fácil e fugiam voejando e fazendo um som ciciante, assim de quem pede silêncio. SSSSSSS. Eram cerimoniosos os homens morcegos da cena muda, poucos gestos, pouca fala. E não avançavam assim despudorados, ao contrário, pareciam querer apenas beijar de leve o pescoço das moças escolhidas. Tanta cerimônia que eu não entendia o que tinha acontecido com a mocinha de olheiras que caía doente logo depois do segundo ou terceiro encontro com o visitante. Nem eu entendia, nem o médico da família. E atenção para esse pedaço da maior importância. Chegava esse médico na carruagem resfolegante, trazendo a valise preta dos instrumentos cirúrgicos. Subia a longa escada com os familiares em pânico, sentava-se na beirada da cama, do leito, fazia uma ou duas perguntas discretas, tomava o pulso da jovem e ficava mudo, meditando. Seria então a minha vez de avisar aos gritos, como fazia o meu irmão: doutor, olhe o pescoço dela. Mas no pescoço já estava longa echarpe de gaze, escondendo os 2 furinhos quase do tamanho da cabeça de um alfinete. Esses furos ela também escondia nas noites de festa, quando punha a gargantilha de pérolas e tão inocente ia valsar com o noivo. Mas quem podia imaginar que ali debaixo do veludo emperolado? Demorou algum tempo para o clássico Conde Morcego evoluir para o vampiro atual que é jovem e ousado, abrindo furos obscenos no pescoço da amada, o sangue tão vermelho. O olhar também vermelho, nhaque. Ele faz depois de deslizar as pontas dos dedos pelos seios da parceira que se nega e se oferece afante sob o corpete desatado. Chega de espiritualidades, o jogo agora é duro. Ele parece anunciar com a arrogância de um sedutor que atinge e provoca o orgasmo no mais profundo acasalamento, o das veias. Vampiro é de direita ou de esquerda? Alguém pode perguntar. Sem dúvida, um parasita conservador que nunca precisou trabalhar, dono dos castelos eternos. E mesmo que resolvesse se dedicar a algum ofício, como poderia ficar nativa passando o dia inteiro assim imóvel, fechado no esquife? Novos tempos, novos costumes envolvendo um vampiro mais humano na sensualidade das roupas amarfanhadas e cabelos despenteados, sem a lustrosa goma platônica. No fundo, ainda um romântico bastante irônico apesar de ostentar o anel de brasão no dedo mínimo, e a tradição das raízes? Atenção para o esquife leito de madeira nobre, forrado de seda damascada e onde ele repousa depois da farra. Eu disse farra? Vá lá, farra combina bem com esse ar degradado de tango argentino, as olheiras esverdeadas. E total ausência de culpa na alta fronte desanuviada. Lisa. Mudou o Conde Morcego, mas os velhos rituais, esses resistem intocados. Vampiro só entra em sua casa se você abrir a porta. Ou a janela, quer dizer, ele precisa ser convidado. Outro detalhe, não há nenhuma preferência de raça ou de sexo, sangue é sangue. Não esquecer ainda que esse fugitivo que ele persegue na treva, se o fugitivo for astuto, deve levar no bolso sementes de papoula, que vai deixando cair aos poucos pelo caminho para que o vampiro, que vem vindo atrás, comece a recolher essas sementes, uma por uma. Ele não pode seguir adiante porque está de cócoras na sua colheita mágica. Ora, a noite avança implacável, a vítima já vai longe e ele naquela tarefa meticulosa sem poder parar, sem poder parar. E de repente, o sol. Atingido em cheio pelo raio de luz, ele recua crispado e se encolhe ferido e rola em convulsões, descarnado e diminuído até virar aquele punhado de resíduo fumegante, com o anel de brasão do poder brilhando em meio do pó. Hefman. Livraria de Aragua. A famosa livraria e sala de chá que Alfredo Mesquita abriu na rua Marconi. Na vitrina com alguns objetos de rebuscado bom gosto, expostos só os livros da escolha pessoal do proprietário. Na sala da frente, as prateleiras com obras de autores europeus, na maioria. A grande mesa antiga, com os belos álbuns de arte e o solitário globo terrestre bem no centro. Poucas cadeiras num canto. O estreito corredor dava para a pequena sala com apenas meia dúzia de mesinhas. A porcelana de cor creme, as toalhas engomadas. E o cheiro aconchegante do chocolate quente das broinhas de fubá. Tudo feito em casa, fiquei sabendo. Coisa finíssima, comentei com um colega enquanto trocávamos um sorriso reticente. Estava em voga esse sorriso. Na minha juvenil concepção política havia apenas 2 tipos de pessoas, os esquerdistas e os conservadores ou burgueses. Eu era uma esquerdista de coração ardente, mergulhada nas minhas leituras subversivas, mas nessa época devia andar meio ressentida. Se não, como explicar o meu fascínio e desprezo por aquele grupo de intelectuais, alguns de direita ou de uma esquerda mais refinada, ligada à faculdade de filosofia? Hein. Muitos deles tão pobretões quanto eu, mas usavam a mesma linguagem snob e discutiam os mesmos livros nesses encontros que prosseguiam às vezes na sala de chá. Com a presença, em certas tardes, de uma mulher muito inteligente e muito inconveniente, a Leonor de Aguiar. Famosa e tão desbocada que fazia o Alfredo Mesquita torcer o nariz quando ela desandava nas suas dissertações sobre essa coisa anti-higiênica que é a virgindade.
Ele torcia o nariz e eu me fechava no toalete exatamente como nos dias da meninice, quando fazia cara de dor de barriga e me escondia na casinha para fugir das aulas de matemática. A livraria. Inesquecível a mesa logo ali na entrada com os livros de arte, os pintores, os escultores. O meu encantamento diante das ilustrações que ia folheando, mas sempre afetando uma certa indiferença. No centro, o sedutor globo de vidro, o mundo em cores com suas terras e mares, iluminado por uma discreta luz interior. E aquelas poucas cadeiras para a pequena roda das conversas pedantes. Proust outra vez? Aquele Marcel Proust que comecei a ler e achei complicado demais e deixei para ler depois. Nessa época, embora passasse diariamente pela porta da livraria na minha caminhada para o Largo São Francisco, faculdade de Direito, raramente entrava e quando entrava me arrependia. Me lembro com que empenho tentei naquela tarde desviar o assunto para William Faulkner e Dostoiévski. Esses eu conhecia bem. Em vão. Eram os franceses e ingleses que vigoravam na roda. A poesia, o cinema. O teatro. Pois foi naquela manhã de garoa que Alfredo Mesquita me chamou e fez o convite. Estava formando um pequeno grupo de amadores, grupo de teatro experimental, e tinha um papel para mim na peça que escreveu, Effman. A cita. Ele perguntou. Nunca pensara antes em teatro, mas era tão jovem e tudo para mim era novidade com certo grão de ousadia, de loucura, audaces fortuna juvat. Escrevi no final da prova de Direito Romano. A bem da verdade, esse inflamado impulso não deu certo. O professor mandou me chamar para perguntar. Mas o que esse provérbio tem a ver com a matéria? A frase estava na Eneida, de Virgílio. Por acaso eu sabia disso? Ele acrescentou com impaciência diante da minha vaga expressão de desmemoriada, adivinhando a nota baixa que viria e que veio mesmo. A sorte ajuda os audazes. Nem sempre, lembrei naquela manhã ali parada na porta da livraria. Para ganhar tempo, ainda perguntei a Alfredo Mesquita, você escreveu uma peça? Na verdade, eu me sentia seduzida. Ora, participar de um grupo de amadores dirigido por um homem assim requintado não era uma experiência importante? Contudo, tinha as minhas dúvidas. Fiquei hesitante. Posso dar depois uma resposta? Perguntai. Ele me varou com aquele olhar agudamente azul. Qual é o problema? Pode dizer. Respirei fundo e achei melhor ser franca. É que toda essa gente de teatro era muito mal vista e eu tinha uma carreira. Das letras, é claro. Minha família, só pensava em minha mãe, e os meus amigos iam estranhar. Ou não. Ele teve aquele seu breve risinho cascateante. Mas havia no momento algum editor querendo me editar e vacilando? Não, nenhum editor queria editar o livrinho de contos que já estava na gráfica e pago com as minhas economias. Eu era funcionária pública. Prejuízo político? Social. Mas tinha alguém me cortando de algum palanque ou de alguma festa por me ver participar de uma experiência teatral? E de teatro amador, era bom lembrar. Algum namorado ia recuar por causa disso? Encarei-o. E sem saber por quê, baixei a minha guarda e me entreguei sem defesa. Na realidade não era lembrada para nada. Para nada, repeti e desatei a rir porque achei graça nos convites que choviam, isso sim, da empresa Vigiane para as óperas no Teatro Municipal. Nas noites mais fracas, ameaça de greve geral, chegada de algum rei ou alguma importante partida de futebol, os ingressos eram fartamente distribuídos na faculdade, lotar as torrinhas. Em algumas ocasiões, descer também para os camarotes vazios. Mas atenção! Bater palmas com entusiasmo, mas sem assobiar. Assisti 3 vezes a La Traviata em plena frisa e tão próxima do palco que na última noite cheguei a ouvir o barulho da frágil cama desabando sob o peso de uma dama das camélias gordíssima que exagerou nos acessos de tosse. Alternativas na programação da discreta boemia acadêmica, as noites de recitação e cantoria numa das salas da faculdade, puxadas pelo carro-chefe de alguma conferência. E mais teatro com Dulcina de Moraes no papel de Cleópatra. Ou Vicente Celestino, que a gente achava mais divertido, na peça O Ébrio. Com o ator, voz poderosíssima, anunciando no jornal que o doutor, vinha um nome pomposo, comunicava aos distintos clientes e amigos que estava fechando o escritório de advocacia para se entregar ao vício da embriaguez. Pois é, os programas. Namorado. Ai. Chorei na véspera ao assistir sozinha ao filme Orgulho e Preconceito. Mas por que tanta intolerância e tanto sofrimento? Alfredo Mesquita me tomou pelo braço e fez um comentário bem-humorado sobre aquela rígida Inglaterra com sua aristocracia provinciana, tão bem analisada por Jane Austen. Venha, vou lhe dar o livro, a tradução é razoável, concedeu. Começou a procurar na estante e inesperadamente, sem me encarar, fez a pergunta. Você está se sentindo perseguida, é isso? Abotoei a japona no peito e procurei nos bolsos as luvas que tinha perdido na véspera. Com o outono assim gelado o inverno vai ser bravo, eu disse. Ele então me entregou o livro, apertou um pouco os olhos para me ver melhor e pediu que o esperasse um instante. Tinha que falar com o caixeiro. Sentei-me e fiquei olhando o globo de vidro. Entrava nessa livraria sempre meio desconfiada, mas nessa manhã me senti em segurança. De resto, ainda não tinham chegado os visitantes da tarde. Effman, a personagem principal da peça, era um estrangeiro que vinha de longe, Europa, e entrava assim como um facho de luz em meio daqueles jovens desorientados e perplexos. A perplexidade estava dentro e fora do palco. Assumindo a missão de fazer crescer, espécie de fermento, o próprio nome sugeria, aquela massa desencantada, depois de orientar e indicar caminhos, imprevistamente, assim como chegou o misterioso Effman seguia para outras aventuras, viajante sem bagagem, adeus, adeus.
Antes, deixava-se amar por todos, especialmente pela mocinha, uma pequena estudante sonhadora, desesperada porque vai perdê-lo. Efman, não me abandone. Eu teria que dizer na última cena. Os ensaios noturnos eram na livraria. Ou na própria casa de Alfredo Mesquita, no bairro de Higienópolis, um belo casarão com jardim e uma lareira onde estavam gravados os versos de Mário de Andrade. Essa impiedade da paineira consigo mesma. Qualquer vento, vento qualquer. Os canários cantam que mais cantam. Achei bonitas as palavras, mas não vi sentido nos versos. O que significava aquilo? Alfredo Mesquita, que estava por perto, descobriu minha cara pasmada e veio explicar. Eu conhecia a paineira, não? Uma árvore tão forte, tão bem enraizada e apesar disso entregando-se ao vento. A qualquer vento, que vinha e ia arrancando seus flocos de paina, os sedosos flocos a se perderem no ar. Aparentemente perdidos. E as sementes que eles levavam? Eis que Mário de Andrade comparou o grupo de clima, Antônio Cândido, Décio de Almeida Prado, Paulo Emílio Sales Gomes, Rui Coelho, Lourival Gomes Machado e o próprio Alfredo Mesquita, a essa paineira, impiedosa consigo mesma porque generosa. Amorosa. Ah, agora entendi. Eu disse e segurei o riso porque me lembrei de Oswald de Andrade quando se referiu ao grupo, todos muito inteligentes mas muito chatos. A sopa já estava servida na grande sopeira de porcelana, tão bom quando esses ensaios eram lá no casarão onde vinha uma salva de prata com as douradas balas de ovos embrulhadas em papel transparente. Tive toda a liberdade para ir levando a minha personagem, isso até aquela noite quando depois do ensaio ele me fez um sinal, queria falar comigo. E em voz baixa quis saber porque eu dizia a Efman, não me abandone. Assim num tom de quem pede uma laranjada. É preciso botar mais força nessa súplica que deve ser pungente, é o seu amado que está indo embora, você não vai vê-lo nunca mais. Nunca mais. Baixei a cabeça sentidíssima, na juventude é só sentimento, qualquer censura ou um gesto mais duro e pronto, o olho começa a ficar aguado. Ele então me tomou pelo braço e foi me levando até a sala da frente enquanto o grupo ficou na sala de chá. O ensaio foi na livraria. Abriu uma caixa de caramelos de chocolate e falou com brandura. Está claro que eu não podia mesmo interpretar uma cena de separação tão dolorida. Afinal, qual era a minha experiência? Por acaso você já disse antes algo assim parecido? Já disse. Ele repetiu e me puxou pelo cabelo. Mas não fique desse jeito. Vamos, garanto que na próxima vez vai se sair muito melhor. Tocou o telefone que ficava no pequeno balcão do corredor. Ele foi atender. Fiquei só, escutando e tentando reconhecer as vozes que vinham lá do fundo no breve intervalo. Esse era o Rui Mesquita, a mais bela voz do elenco, fazendo rir as irmãs Hipólito, as louras lalais. Barros Pinto agora zombava de si mesmo. Ah, era feio demais para merecer um papel. Teria que fazer uma plástica. Fácil identificar esse fragmento de voz com sotaque francês. Jean Meyer era tímido, mas vibrava empolgado no papel de Efman, que é o próprio tio Alfredo. Carlão Mesquita já tinha confidenciado com seu ar maroto. Carlão não fazia parte da peça, mas aparecia de vez em quando para provocar Marina Freire no papel da tia mandona e rica. Espera, e essa voz forte, bem impostada? Claro, era o Paulo Mendonça consolando a Genoveva de Freitas que não queria que o namorado a visse assim no papel de uma velhota sem graça. Ela representava minha mãe. Nesses fragmentos de conversa alguém deu a notícia. Antônio Cândido seria o ponto na noite de estreia no Teatro Municipal. Muito tempo depois eu poderia telefonar para Alfredo Mesquita e anunciar, para fazê-lo rir, que já estava madura para dizer a frase fatal. Efman, não me abandone. Diria ainda que descobri uma certa ligação naqueles versos de Mário de Andrade com a ode ao vento oeste, do poeta Shelley. Ainda o vento destruidor e salvador. Na lareira, um vento qualquer, levando consigo as sementes aladas. Que repousam. Até que venha a primavera para transformá-las em botões. Mas essa noite do ensaio era aquela noite longínqua. A livraria estava aberta e todos ainda estavam vivos. Tirei da caixa outro caramelo e mastiguei-o com cuidado, grudava nos dentes. As conversas continuavam animadas lá no fundo, mas perdi o interesse nelas. Inclinei-me sobre a grande mesa com o globo terrestre, o mundo todo iluminado ali no centro. Dando-lhe um leve impulso eu poderia fazê-lo girar no seu eixo, mas agora queria vê-lo assim parado. Abri as mãos para aquecê-las no vidro. O Cristo da Bahia. Eu me lembro da igreja de São Francisco resplandecendo como se nela tivessem espargido ouro em pó. Estaria nessa igreja o depósito das velhas imagens onde encontrei Nossa Senhora chorando? Tive vontade de acariciar sua face e reprimi o gesto. Na rua, descendo uma ladeira, passei a mão na cabeça de um jegue que ia em vagarosos zigue-zagues e achei que era o mesmo que levará os fugitivos para o Egito. O pelo áspero, o olhar manso. Mas o que é isso? Mia Spantii. Estava entrando novamente na história sagrada que aprendi no catecismo da infância. Visitei em seguida uma pequenina igreja meio perdida num bairro afastado e lá conheci um padre velhinho. Ele me observava de longe e de repente veio falar comigo. Ah, pelo visto eu admirava as imagens primitivas. Os murais coloridos. Pena que estão desaparecendo, ele lamentou apontando o mural logo adiante. Como se não bastasse o tempo que vai destruindo tudo, tem ainda os meus fiéis que não aguentam e raspam com as unhas todo lugar da pintura onde aparece o diabo. Mas ele está em toda parte. Riu o padre fazendo um gesto que ia muito além da igreja. Achei graça. Sim, eles são tantos, hein?
E voltei-me para o mural que representava o purgatório com as almas gementes arrebatadas pelos demônios, alguns alados, outros andejos, mas a novidade é que nos espaços onde deviam estar esses demônios restaram apenas vagos esboços dos pés de pato ou das asas morcegais por entre as chamas do miolo furiosamente raspado. Com um vasto lenço que tirou do bolso da batina, o padre começou a limpar os óculos. Mas já que eu apreciava tanto essas coisas, ele ia mostrar agora a mais bela relíquia da igreja. Venha comigo. Mancando ligeiramente, foi-me conduzindo à sacristia que ficava, seguindo a tradição, nos fundos da igreja. Abriu uma grande arca e do meio de vasos, castiçais e panos tirou um crucifixo de marfim. Fiquei muda diante da beleza daquela imagem. O padre me encarou. Tremia de emoção. Confesso que também eu nunca vi um trabalho igual. Olha isto, pediu e apontou para os longos filetes vermelhos que escorriam das chagas abertas na fronte, nas mãos, na ilharga e nos pés do Cristo. No fim de cada um daqueles filetes tinha um rubi, a gota do sangue coagulado. Eram tantos e tão puros que se destacavam feito uma luz secreta ardendo na palidez do marfim. Mas a cobiça, ai, tanta cobiça, repetiu o padre baixando a cabeça. Um por um eles foram sendo arrancados, desapareceram todos, ficaram apenas essas marcas nas pedras. As cicatrices. Estava lá no altar-mor, mas achei melhor que ele ficasse aqui, murmurou, e o seu gesto depositando a imagem na arca era carinhoso, como se aquele fosse o próprio corpo do Cristo. Cobriu-o com a estola de cetim. Um dia, quem sabe, a gente vai recompor esses estragos. Despide-me. Ele falou em estragos e não em roubos, pensei. Há de ver que não aceita tamanha ofensa. Horrível demais imaginar os dedos crispados feito garras escalavrando as chagas para delas arrancar o sangue cristalizado. Anoitisha. Fui andando e me lembrando daquela história de Oscar Wilde, O Príncipe Feliz. Era preciosa a estátua desse príncipe com a roupa feita de pequenas folhas de ouro, olhos de safira e espada cravejada de pedras raras. Ficava bem no meio da praça, mas a salvo das mãos gananciosas porque fora colocado num pedestal. Seria preciso uma longa escada para alcançá-lo. Contudo, lá do alto o olhar azul do príncipe chegava até os bairros mais longínquos da cidade, os bairros dos miseráveis. Então, o príncipe feliz começou a ficar tão triste que acabou por pedir a uma andorinha amiga que fosse a sua mensageira e levasse a uma pobre costureira com um filhinho muito doente o rubi da sua espada. A andorinha resistiu à ideia, mas o príncipe começou a insistir tanto. Ele mesmo iria se não tivesse os pés presos no pedestal, não podia movisse. Então a gentil andorinha arrancou com o bico o rubi e lá foi voando sobre torres e telhados até a casinhola onde deixou a pedra na mesa. Voltou e encontrou o príncipe cheio de compaixão e já fazendo um novo pedido. Agora ele via numa água furtada um jovem artista quase morrendo de fome e frio. Andorinha, Andorinha, tenho 2 olhos de safira. Arranca um deles e leva esse artista para que ele possa terminar a sua obra. A andorinha amiga, já estava atrasada, devia ter partido com as outras. Resistiu quanto pôde e acabou por ceder. Pronto, o artista não ia mais morrer de fome e ela podia partir. O inverno. Ainda não. Mas o que o príncipe queria agora? Ele então fez o pedido, que ela levasse a outra safira, o olho que lhe restara, para a menina vendedora de fósforos. Ela estava ali mesmo na praça e tão desesperada. Os fósforos tinham caído numa valeta e o pai ia espancá-la quando a visse chegar de mãos vazias. A andorinha mensageira lembrou, assustada, que assim ele ficaria cego. E ela tinha que partir, as andorinhas já estavam longe. E ele suplicando, como poderia ser feliz vendo aquela criança tão desamparada? Ah, se a amiga arrancasse com o bico essa última safira e a depositasse na mão da pequena vendedora de fósforos. A andorinha obedeceu. E foi ficando e foi levando aos poucos o que restara do príncipe, as pequenas folhas de ouro da sua roupa para deixá-las, uma por uma, nas mãos encardidas dos mendigos. Dos doentes. Até que um dia chegaram as autoridades e ficaram irritadas quando viram a estátua de O Príncipe Feliz. Mas o que significava aquilo? O príncipe estava despojado e cego. E ainda com um pequeno pássaro morto caído ali aos pés. Mas isto lá podia ornamentar uma cidade? Pois que a estátua fosse imediatamente arrancada do seu pedestal e levada para a fundição. Sobrou apenas o coração de bronze que não se derreteu no forno e que foi atirado no lixo juntamente com a andorinha. Lá do alto do altar o Cristo crucificado teria visto com seus olhos entreabertos o sofrimento do povo. A seu pedido alguma andorinha, ou algum anjo, foi levando, um por um, aqueles rubis que cintilavam em seu corpo e assim teria sido enxuto seu sangue. Dia de dizer não. Esse dia vai ser hoje, resolvi quando acordei, dia de dizer não. E pensei de repente em Santo Agostinho, o vera artificiosa apis dei, abelha de Deus. Admirada e amada abelha de caráter tão forte que conhecendo o sim e o não na sua natureza mais profunda cedeu para em seguida resistir. Ah, como ele resistiu até se instalar na cidade sonhada. Não. Ele disse ao invasor daquele tempo e que devia ser parecido com o invasor atual, esse invasor cobrador a ocupar um espaço que não lhe pertence. Falei na cidade de Deus. E estamos nesta cidade aqui embaixo onde tem invasor de todo tipo, desde os extraterrestres, em geral, mais discretos, até aqueles mais ambíguos, o invasor da vontade. Esse vem mascarado. Aproveitando-se, é claro, do mais comum dos sentimentos, o da culpa. No imenso quadro do meia-culpa, a postura fácil é a da humildade que quer dizer fragilidade. Isso comove o invasor? Não comove não, ao contrário, ele se sente estimulado a insistir até dobrar a vontade enferma que acaba por ceder fortalecida na crença de que mais adiante pode se libertar. Libertou-se?
Não porque o sim vai se multiplicando como os elos de uma corrente na qual ele, o sim, se enrola, passivo. E acreditando lutar porque não perde a esperança. Mas a esperança é cega e na desatinada cegueira acaba por se transformar na desesperança. O próximo que Jesus pediu para amar, eu sei. Mas ele está vendo como ficou o próximo neste século. E não estou pensando no próximo real, o povo, mas nesse próximo oficial, o político invasor que nem está se importando realmente quando houve a recusa. Faz uma cara aborrecida mas logo vai tomar chope ou cocaína e esquece. Contudo, mostra-se exigente. E costuma fazer perguntas no tom de quem não aprecia respostas pessimistas, o cobrador é o oposto do negativista. Tudo bem? Ele pergunta e o invadido deve responder, tudo bem. Com aquele ar atlético de quem já deu a volta por cima quando na realidade está caído de borco no chão. É o sim do comodismo. Da servidão. A cega esperança. Com os cegos encarneirados no servilismo que gera insegurança. O medo. Medo até de sentir medo e daí a fragilizada vontade sonhando com a evasão. Com a fuga. Mas fugir para onde se a miséria e a violência, as irmãs gêmeas, estão em toda parte num só galope, montadas nos pálidos cavalos do apocalipse. Neste ano do dragão, horóscopo chinês, o homem ficou mais cruel ou ele foi sempre desse jeito mesmo? Dia de dizer não. Peço a Deus que aumente a minha fé, peço tão ardentemente, é a depressão? E esta dor não localizável, outra gripe? Por pudor não me jogo no chão nem arranco os cabelos que já estão ralos na cabeça dolorida. Mas onde está aquele bom invasor, o extraterrestre, que vai ensinar a desatarrachar a cabeça latejante para dependurá-la com delicadeza no cabide? Dissolvo aspirinas. Uma parte de mim mesma se deita no escuro enquanto a outra parte, estou dividida, me aponta a rua. Porque já tem um cobrador no éter, o telefone, cobrando e interpelando. Por que essa voz? Engulo depressa a saliva e respondo que estou bem. Estou ótima. Posso até declarar aos 4 ventos. Quais são os 4 ventos? SKC. Sei de um único vento que apenas varia de intensidade assim como a pizza dos 4 queijos, atração do restaurante. A gente encomenda e ela vem soltando fumaça. 4 queijos. Na realidade, há um único queijo que vai variando ao capricho dos molhos. A solução é fingir, mentir, que a gente acredita e de mentira em mentira ir regredindo até culminar no triunfo do otimismo só alcançado por aquele filme, lembra? O galã levou uma rajada de metralhadora no peito, a camisa ensopada de sangue, suco de tomate ou calda de chocolate, e ainda assim consegue chegar rastejante até o policial que faz a clássica pergunta, tudo bem? E o galã responde, tudo bem. Quando devia gritar, que merda, eu estou morrendo. Mas nesse pedaço entram os violinos, cinema comercial norte-americano, e o galã fica sentimental porque pensa na amada. Me violino. Horas no número nisi serenas. Ele pode citar com a ênfase do relógio no jardim parisiense, conto somente as horas felizes. Contagem em dólar. Sopra o materialista eufórico. Pois é, a ênfase. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase, escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade. Ficam tristes as coisas e a espécie humana, eu acrescento. Com a licença dos ateus eu queria dizer ainda que na ênfase está a alma. Tive a minha juventude tão impregnada pelo som colonizador que considero milagre me ver insubmissa nesta altura, tentando desde sempre, ai de mim, forjar uma vontade com a resistência do ferro. Manhã de céu claro. Limpo. O motorista do táxi liga o rádio e pergunta se quero escutar esse político falando. Não. Respondo. Digo que não gosto de discurso e ele sugere então uma música sertaneja. Já estacionou no canal das violas. Desafinadas, descubro e me calo. Se essa sua cordialidade não tiver resposta, ele vai se irritar e na irritação pode trombar com o carro da frente, um ônibus que já está invadindo nosso espaço. Cuidado. Eu sussurro e me encolho inteira para não ser arremessada para fora. Num impacto do qual saio, no mínimo, com uma perna quebrada. Tento relaxar enquanto vou brincando, com as ideias. Imagino uma senhora de perna quebrada e entrando num pronto-socorro público em dia útil. Ou inútil, não importa, sempre agente demais. Demais. Exclama o médico ao qual me dirijo com delicadeza. Na insegurança a voz fica delicadíssima. A senhora teve apenas uma fratura, ele diz. E olha só como está isso. Explode e corre em seguida para receber um capacete de motoqueiro com miolos dentro. O policial com o capacete está gaguejando, pois o jovem teve a cabeça prensada contra o poste e na colisão ficaram esses miolos. Ele esclarece estendendo o capacete. Recolhi o que pude, esclareceu e apontou para o corredor. O corpo é aquele que está ali. Que estava, porque a padiola já vai sendo rapidamente removida. O policial e o médico, ambos precisam correr atrás dessa padiola. Em vão, porque foram interceptados por outro médico que chega esbaforido e perguntando pelo corpo de outra vítima. Outra? Esse segundo médico aponta para a padiola onde está apenas um braço amputado e meio enrolado numa folha de jornal com respingos de sangue. Pasmo total dos 2 médicos e do policial gaguejante. Mas logo aparece um senhor bem barbeado, metido numa elegante malha esportiva. Apresenta-se como testemunha. Este não foi um acidente, mas um assalto. Ele diz fechando o zíper do blusão azul. Eu vinha fazendo meu Cooper quando vi num buraco do asfalto um dedo apontando no meio da lama. Tinha chovido, doutor. E o bueiro entupiu, o senhor sabe, estão sempre entupidos. E o braço decepado pelo elemento foi cair justo nesse buraco. O susto que levei.
O segundo médico, o primeiro já tinha desaparecido com o policial, inclinou-se para ver melhor o braço com placas de lama e sangue. E ainda com os restos do tecido da camiseta cavadona, o calor. A testemunha abre o zíper do blusão e prossegue. A vítima vinha guiando seu gol último tipo quando fechou o sinal e lá veio o elemento com o revólver que falhou. A vítima então abriu o vidro da janela e abriu os braços. A recomendação é essa: a vítima não deve jamais reagir, ao contrário, deve demonstrar afeto. Infelizmente o elemento não entendeu e puxou a peixeira. Tinha falhado o revólver, já dei esse detalhe. E todo mundo que ia passando por perto e fazendo que não estava nem aí. Todo mundo vendo e disfarçando enquanto o elemento continuou completando seu serviço. Arrematou a testemunha apontando para a padiola. Puxou o maço de cigarro do bolso do blusão e interrompeu o gesto quando leu o aviso: é proibido fumar. O médico inclinou-se atento até a padiola. Mas o corpo? Onde está esse corpo? A testemunha impertigou-se. Também não sei, doutor. Suponho que o corpo veio na frente. Está por aí, disse e apontou vagamente para o corredor atulhado de padiolas e camas improvisadas. Só encontrei esse braço que esqueceram no local, conforme já disse. O resto mesmo eu não sei onde foi parar. Isso daí eu não sei. O médico tirou uma pinça do bolso do avental e futucou o corte sob a crosta de sangue. Um trabalho perfeito, disse. Recolho as pernas para bem junto do banco e olho aflita para o motorista que está atendendo um chamado no seu celular. Dirige apenas com a mão esquerda. Enfim, o ônibus ameaçador já desapareceu no tumulto. Consigo moderar a respiracao. A charanga das violas segue livre no rádio e agora o motorista guia com ambas as mãos. Depositou o celular ao lado. Abro uma nesga no vidro da janela e onde o vendedor já introduziu uma caixinha. Morangos. Dona? Digo não e vou repetindo não ao vendedor que oferece panos de limpeza e ao outro que oferece chicletes, vassouras. A miséria trabalhando. Penso e digo não mais brando ao moço que oferece uma cestinha de violetas. Aproxima-se um pequeno cacho de mendigos. Fecho depressa o vidro e no espelhinho vejo a cara congestionada do motorista que me lança um olhar agressivo. Está quente, não? Na avenida ensolarada, a miséria, aquela galopante, me pareceu mais calma. Ainda assim, presente. Abri o vidro da janela esquerda quando o sinal fechou lá no cruzamento. Abre logo. Fique aí desejando. Mas esse era um farol distraído, tão distraído que deu tempo para o menino vendedor de bilhetes de loteria vir vindo capengando. Equilibrava-se nas muletas debaixo dos braços ossudos e ainda assim avançava rapidamente, esgueirando-se ágil por entre as filas de carros. Mesmo lá longe devia ter visto a janela aberta e agora chegava triunfante. Pronto, conseguiu. Pensei recuando enquanto a mão magra entrava pela abertura. Não vendia bilhetes, mas papel de cartas. Cartas perfumadas. Anunciou com voz estridente ao abrir o leque colorido de envelopes. Mande uma carta perfumada. Olha só, esta tem perfume de rosa. Esta daqui é de jasmim. Coisa linda. Escorreguei para o canto oposto do carro e ele insistindo a sacudir o arco-íris de papel senti o perfume adocicado e voltei o olhar ansioso para o farol vermelho. Tão vermelho. Mas não vai abrir. E o menino magrela e dentuço falando sem parar. Carta azul é para amigo mesmo, mas esta daqui cor-de-rosa. Está vendo? Esta é carta de amor. Esta daqui branca é de amor que acabou, mas esta roxa é a carta da saudade. A saudade é roxa. Leva tudo e faça um preço especial. Fixei o olhar nas suas duas muletas, uma de cada lado a sustentar o tronco ossudo e saltado sob a camiseta de propaganda política. Então me lembrei de minha mãe lá no seu jardim, as mãos sujas de terra tentando segurar com duas estacas a planta emurchecida, vergada para o chão. Não tenho a quem escrever. O menino riu a sacudir o maçarote. Mas nenhum namorado, uai. O motorista achou graça e sacudiu os ombros num risinho de cumplicidade. O perfume é bom. Aprovou em voz baixa. Voltei-me para o sinal, mas não vai abrir nunca mais? E aquela intimidade que de repente se armou ali dentro, a música sertaneja no auge das violas e o menino também no auge do entusiasmo, a sacudir as cartas. Escuta só isso, o namorado pode estar longe, mas vai voltar correndo se receber esta carta verde que é do perdão. Puro cravo. Abriu. O sinal abriu, anunciei ao motorista distraído, todo voltado como um girassol para o vendedor. Ele retomou a direção. Eu disse o não definitivo e as filas dos carros recomeçaram a avançar furiosamente. A mão alada fugiu feito um pássaro pela fresta do vidro. Vi ainda a silhueta magrela esgueirar-se capengando entre as muletas e desaparecer atrás de um jipe. Fica para outra vez, eu disse fechando a janela. O perfume era bom. Resmungou o motorista. Ele estaria me censurando ou a censura estava apenas em mim? Fui cumprindo as tarefas da rotina, uma passagem pelo banco que achei diferente. Mas onde está aquele antigo clima de amenidades, de confiança? Tantos homens armados. As caras severas. Mas este banco virou um quartel? Ouço sem emoção as ofertas de valiosos planos que o gerente oferece e aos quais vou educadamente recusando. Não, não. Parto em seguida para o corredor tumultuado dos correios e telégrafos. A fila é bastante longa e então tenho tempo para ouvir os apelos. Esta mulher com uma criança quer dinheiro para comprar os remédios. O homem desdentado pede uma passagem para voltar ao Nordeste. O moço com chapéu de vaqueiro quer que eu participe de um sorteio fantástico. Posso ganhar um carro importado. Não, não. Vou repetindo e no cansaço faço agora apenas um gesto meio vago para o mendigo que me aborda na calçada e que fixa em mim um olhar interpelativo. Mas o que a senhora tem dentro do peito? Uma pedra? Podemos ir.
Eu disse ao motorista que me aguardava no táxi. Ele tinha desligado o rádio e examinava um folheto. A cara fechada. Onde agora? Fiquei muda ao sentir que meu semblante tinha descaído como semblantes bíblicos nas horas das danações. Baixei a cabeça e pensei ainda em Santo Agostinho, a abelha de Deus fabricando mel que destila a misericórdia e a verdade. Afinal, o dia de dizer não estava mesmo cortado pelo meio porque na outra face da medalha estava o sim. A vontade podia servir tanto de um lado como do outro. O importante era escolher o lado verdadeiro e para isso seguir a inspiração da razão. Ou do coração. Ora, liberdade nessa inspiração, toda liberdade para não me sentir como estava me sentindo agora, uma esponja de fel. A ênfase da inspiração. Decidi e levantei a cabeça no susto da revelação. O menino das muletas. Era nele que pensava, e não pensava, o tempo todo. Por favor, vamos voltar para o mesmo caminho. Pedi ao motorista. Quero comprar as cartas daquele menino, vou comprar todas. Anunciei e ouvi minha voz com alegria. Ele voltou a ligar o rádio. Deu a partida. O perfume era bom. Lá estava o cruzamento da avenida e com o mesmo farol vermelho acendendo glorioso. Abri rapidamente o vidro da janela. Que sorte! E procurei ansiosamente. Mas não era por aqui que ele estava? O motorista saiu do carro para ajudar na busca. Olhou para um lado, para o outro, gesticulou. Fez perguntas. E aquele moleque das muletas? Abri a porta e perguntei ao jornaleiro. Onde está o vendedor das cartas? Você conhece? Então, aquele... onde a mão ossuda sacudindo o jardim do arco-íris. Onde? Vi o vendedor de figos e vi a menina dos caramelos. Fui olhar da outra janela e dei com o jovem dos potes de flores. Um menino de muletas vendendo cartas. Perguntei e as pessoas tentando vagamente ajudar. Cartas? O motorista voltou para a direção. Lá adiante o farol já estava verde. Mas onde esse moleque foi parar? Vi ainda o jornaleiro e o camelô dos relógios, vi a mocinha distribuindo anúncios de móveis, e o vendedor das cartas perfumadas, esse eu não vi mais. O menino. E o velho? Quando entrei no pequeno restaurante da praia, os dois já estavam sentados, o velho e o menino. Manhã de um azul flamante. Fiquei olhando o mar que não via há algum tempo e era o mesmo mar de antes, um mar que se repetia e era irrepetível. Misterioso e sem mistério nas ondas estourando naquelas espumas flutuantes. Bom dia, Castro Alves, tão efêmeras e eternas, nascendo e morrendo ali na areia. O garçom, um simpático alemão corado, me reconheceu logo. Franz? Eu perguntei e ele fez uma continência, baixou a bandeja e deixou na minha frente o copo de chope. Pedi Sandwiche. Po preto. Ele lembrou e foi em seguida até a mesa do velho que pediu outra garrafa de água de viche. Fixei o olhar na mesa ocupada pelos dois. Agora o velho dizia alguma coisa que fez o menino rir, um avô com o neto. E não era um avô com o neto, tão nítidas as tais diferenças de classe no contraste entre o homem vestido com simplicidade mas num estilo rebuscado e o menino encardido, um moleque de alguma escola pobre, a mochila de livros toda esbagaçada no espaldar da cadeira. Deixei baixar a espuma do chope mas não olhava o copo, com olhar suplente, sem direção e direcionado. Olhava o menino que mostrava ao velho as pontas dos dedos sujas de tinta, 13, 14 anos? O velho espigado alisou a cabeleira branca em desordem, o vento, e mergulhou a ponta do guardanapo de papel no copo d'água. Passou o guardanapo para o menino que limpou impaciente as pontas dos dedos e logo desistiu da limpeza porque o suntuoso sorvete coroado de creme e pedaços de frutas cristalizadas já estava derretendo na taça. Merkel who a call her no sorvete. A boca pequena tinha o lábio superior curto, deixando aparecer os dois dentes da frente mais salientes do que os outros e com isso a expressão adquiria uma graça meio zombeteira. Os olhos oblíquos sorriam acompanhando a boca, mas o anguloso rostinho guardava a palidez da fome. O velho apertava os olhos para ver melhor e seu olhar era demorado enquanto ia acendendo o cachimbo com gestos vagarosos, compondo todo um ritual de elegância. Deixou o cachimbo no canto da boca e consertou o colarinho da camisa branca que aparecia sob o decote do suéter verde claro. Devia estar sentindo calor mas não tirou o suéter, apenas desabotoou o colarinho. Na aparência, tudo normal. Ainda com os resíduos da antiga beleza o avô foi buscar o neto na saída da escola e agora faziam um lanche. Gazeteavam? Mas o avô não era o avô. Achei-o parecido com um artista inglês que vi num filme, um velho assim esguio e bem cuidado, fumando seu cachimbo. Não era um filme de terror, mas o cenário noturno tinha qualquer coisa de sinistro com seu castelo descabelado. A lerera acessa. As tapicarias. E a longa escada com os retratos dos antepassados subindo, ou descendo, aqueles degraus que rangiam sob o gasto tapete vermelho. Cortei pelo meio o sanduíche grande demais e polvilhei o pão com sal. Não estava olhando, mas percebia que os dois agora conversavam em voz baixa, a taça de sorvete esvaziada, o cachimbo apagado e a voz apagada do velho no mesmo tom caviloso dos carunchos cavando, rock rock, as suas galerias. Acabei de esvaziar o copo e chamei o Franz. Quando passei pela mesa os dois ainda conversavam em voz baixa. Foi impressão minha ou o velho evitou meu olhar? O menino do labiozinho curto, as pontas dos dedos ainda sujas de tinta, olhou-me com essa vaga curiosidade que tem as crianças diante dos adultos, esboçou um sorriso e concentrou-se de novo no velho. O garçom alemão acompanhou-me afável até a porta. O restaurante ainda estava vazio. Quase me lembrei agora, eu disse. Do nome do artista. Esse senhor é muito parecido com o artista de um filme que vi na televisão.
Franz sacudiu a cabeça com ar grave. Homem muito bom. Cheguei a dizer que não gostava dele, ou só pensei em dizer? Atravessei a avenida e fui ao calçadão para ficar junto do mar. Voltei ao restaurante com um amigo, 2 ou 3 semanas depois, e na mesma mesa, o velho e o menino. Entardisha. Ao cruzar com ambos, bastou um rápido olhar para ver a transformação do menino com sua nova roupa e novo corte de cabelo. Comia com voracidade, as mãos limpas, um prato de batatas fritas. E o velho com sua cara atenta e terna, o cachimbo, a garrafa de água e um prato de massa ainda intocado. Vestia um blazer preto e malha de seda branca, gola alta. Puxei a cadeira para assim ficar de costas para os dois, entretida com a conversa sobre cinema. O meu amigo era cineasta. Quando saímos à mesa já estava desocupada. Vi a nova mochila de lona e alças de couro, dependurada na cadeira. Ele esqueceu, eu disse e apontei a mochila para o Franz que passou por mim afobado. O restaurante encheu de repente. Na porta, enquanto me despedia do meu amigo, vi o menino chegar correndo para pegar a mochila. Reconheceu-me e justificou-se. Os olhos oblíquos riam mais do que a boca. Droga. Acho que não esqueço a cabeça porque está grudada. Pressenti o velho esperando um pouco adiante no meio da calçada e tomei a direção oposta. O mar e o céu formavam agora uma única mancha azul escura na luz turva que ia dissolvendo os contornos. Quase noite. Fui andando e pensando no filme inglês com os grandes candelabros e um certo palor vindo das telas dos retratos ao longo da escadaria. Na cabeceira da mesa, o velho de chambre de cetim escuro com o perfil esfumaçado. Nítido, o menino e sua metamorfose, mas persistindo a palidez. E a graça do olhar que ria com o labiozinho curto. No fim do ano, ao passar pelo pequeno restaurante resolvi entrar, mas antes olhei através da janela. Não queria encontrar o velho e o menino, não me apetecia vê-los, era isso, questão de apetite. A mesa estava com um casal de jovens. Entrei e Franz veio todo contente, estranhou a minha ausência, sempre estranhava, e indicou-me a única mesa desocupada. Hora do almoço. Colocou na minha frente o copo de chope, o cardápio aberto e de repente fechou-se sua cara num sobressalto. Inclinou-se, a voz quase sussurrante, os olhos arregalados. Ficou passando e repassando o guardanapo no mármore limpo da mesa. A senhora se lembra? Aquele senhor com o menino que ficava ali adiante, disse e indicou com a cabeça a mesa agora ocupada pelos jovens. Foi uma coisa horrível. Tão horrível, aquele menininho, lembra? Pois ele enforcou o pobre do velho com uma cordinha de nylon, roubou o que pôde e deu no pé. Um homem tão bom. Foi encontrado pelo motorista na segunda-feira e o crime foi no sábado. Estava nu, o corpo todo judiado e a cordinha no pescoço. A senhora não viu no jornal? Ele morava num apartamento aqui perto. A polícia veio perguntar, mas o que a gente sabe? A gente não sabe de nada. O pior é que não vão pegar o garoto. Ixi, ele é igual a esses bichinhos que a gente vê na areia e que logo afundam e ninguém encontra mais. Nem com escavadeira a gente não encontra não. Já vou, já vou. Ele avisou em voz alta, acenando com o guardanapo para a mesa perto da porta e que chamava fazendo tilintar os talheres. Ninguém mais tem paciência, já vou. Olhei para fora. Enquadrado pela janela, o mar pesado, cor de chumbo, rugia rancoroso. Fui examinando o cardápio, não, nem peixe nem carne. Uma salada? Fiquei olhando a espuma branca do chope ir baixando no copo. Que número? Faz favor? Afinal, armou-se a mesa em torno do emaranhado novelo que é o nosso país. Mas qual foi o gatinho que tirou esse novelo do cestinho da vovó e rolou com ele pelo tapete? Quando chegou a minha vez de falar, comecei pelo Eclesiastes. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança e quando os teus príncipes se banqueteiam desde o amanhecer. Lembrei ainda que desde os tempos coloniais nunca fomos tão colonizados como nesta virada do século, com os nossos milhões de analfabetos rodopiando com outros milhões em estado de pura pobreza. Às vezes, o impulso saudável de ficar contemplando as nuvens também sem destino, mesmo quando conspiram não dura muito essa conspiração porque vem o vento e pronto, elas partem desgarradas. A jovem aluna sentada na primeira fila bocejou fechando os olhos. Tomei um gole d'água. 9 horas da noite. A menina devia trabalhar durante o dia e agora estava despencando de cansaço. Melhor entrar num tema mais leve, a nossa língua? Ah, esta língua portuguesa com estilo ou modo brasileiro, língua que na opinião do nosso poeta, era esplendor e sepultura. Por acaso alguém sabia que poeta era esse? A jovem do bocejo levantou a mão. Olavo Bilac? Immudici, Milagre. Acertou. Eu disse e ainda acrescentei que esse mesmo poeta fez no verso seguinte uma bela declaração à língua. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Um estudante de colete de couro verde quis saber o nome daquele antigo poeta que se lamentava tanto lá no exílio. Ah, como ele se lamentava! Ora, na dor do exílio choraram tantos. Ele estaria pensando em Gonçalves Dias? O jovem levantou-se entusiasmado. Esse daí, Gonçalves Dias. Lembrei como devia ser dura a vida desse poeta mestiço e pobre naquela Coimbra de 1843. E não eram choramingas, sua poesia indianista era pungente mas forte. Tanta saudade do nosso sabiá cantando na palmeira. Nosso céu tem mais estrelas, citou o jovem com entusiasmo e em seguida quis saber se por acaso havia por aqui mais estrelas do que nos outros espaços. Ora, de astros eu entendia pouco, mas lembrei que ele era um poeta romântico e os românticos são exagerados. Houve mais 3 intervenções, falaram 2 professores e o nosso encontro chegou ao fim.
Na sala ao lado, o café com biscoitos e refrescos. O jovem do colete de couro verde veio conversar comigo. Mas por que os antigos, ele quis dizer os velhos, falam sempre num tom assim tão sombrio? Afinal, aquela mesa, tirante a minha participação, apressou-se em acrescentar. Resultou num sombrio encontro de lobos tão tristes uivando para a lua. Uhu! Gemeu meneando a cabeça voltada para o teto. Sorriu e roeu um biscoito. Vou estudar em Roma, acrescentou. Mas não vou esquecer nem a minha língua nem a minha pátria. Claro que lá também estão os políticos e os banqueiros na vergonhosa liderança, mas fazer o quê? A solução é continuar boiando assim na correnteza feito um jacaré. Exilado, sim, mas com bom humor enfrentar o milênio. Aceitei a xícara de café que me ofereceu. Lá na sala eu tinha dito que a minha geração lutou bravamente em busca de um sentido até descobrirmos que fomos enganados. E vocês também estão sendo enganados. Pensei, mas fiquei calada. A travessia na superfície? Eu perguntei em voz baixa porque me lembrei daquela doce tia-avó me aconselhando numa carta. Minha querida, não queira ser a palmatória do mundo. Já viu uma palmatória? É uma pequena peça de madeira redonda e com cabo. No castigo a criança tinha que estender a palma da mão e o professor ia batendo com força. Plaquê, plaquê. Até a mão quase sangrar de tão vermelha. Baixei a cabeça. A palmatória lá por dentro não foi na minha infância feliz, mas sim na juventude tempestuosa e sombria. O importante agora era não passar para o meu próximo essa experiência negativa. Nunca a fria lucidez da desilusão, mas a cálida ilusão do sonho. O jovem jacaré do colete verde pediu licença e se afastou um pouco enquanto tirava o celular do bolso. Levou-o ao ouvido. Que número faz favor? Tive vontade de rir porque de repente entrei nessa infância lá em Sertãozinho com a declamadora gorducha e loura recitando o poema do telefone. Que número faz favor? Tempo das ligações feitas através da telefonista e daí o poema com a declamadora levando a mãozinha em concha ao ouvido na clássica pergunta com voz delicada. Que número faz favor? E o poeta respondendo com a voz grossa, mudança da voz e da mãozinha. Porque ele pedia para falar com a Casa da Alegria, é preciso que eu cante, é preciso que eu ria, ainda que sinta o coração sangrar no peito. Mudança rápida da mãozinha e da voz profissional avisando, Senhor, o telefone da alegria, com defeito. Accendi cigarro. Ali estava o jacaré do colete verde tentando sua ligação e eu ligada à declamadora do vestido de veludo vermelho que respondia ao poeta aflito. Ele queria agora falar com a mulher amada. Mudança da voz e da mãozinha, Senhor, está me ouvindo? A linha está ocupada. O poema chegava ao fim com a soluçante voz do poeta pedindo outra ligação. Qual? Procurei o cinzeiro para apagar o cigarro e a memória falhando justamente nesse fim e então... Encarei meio atonita o jovem que já guardava o celular e no gesto quase derrubou a garrafa térmica na bandeja. Meu colega está com o carro. Podemos levá-la. A senhora mora onde? Cheguei a recuar em meio ao espanto. Ah! Era esse o final com a voz fininha da telefonista no último verso. Mas o senhor quer que eu ligue para onde? Dona Felicidade? Não responde. Respirei fundo e tão aliviada que me senti como Santos em estado de levitação. Abracei o jovem, o meu jacaré feliz. Tenho condução, pode ir. E boa viagem. Ele afastou-se e desapareceu na vaga turbulenta das cabeças descendo a escada. O inesperado encaixe daquela última peça do mosaico poético completou o quadro que ficou perfeito. Quem sabe os meus outros mosaicos que continuavam incompletos, hein? E se também de repente as peças se encaixassem no mistério do acaso? Quais eram os filósofos que davam tanta importância ao acaso? Fiz um gesto de despedida que ninguém notou e fui me afastando sem pressa, a deslizar também na superfície.